Imagine, você é apenas um virgem solitário e perdedor pegando um ônibus para ir pra escola como sempre. Mas do nada, o trem Kun aparece pra você e bate no seu ônibus Kun. E bum, sua vida termina em um instante. Em seus últimos momentos ele está pensando, alguém apague o histórico do Chrome dele. Haruto também pensa em uma coisa, a promessa que fez ao amor de sua vida de ficar ao lado dela para sempre. De repente, ele acorda como outra pessoa, Ryu, com poderes de Deus e uma enxurrada de memórias estranhas. Ele se pergunta se tudo não passa de um sonho febril. Antes que ele possa descobrir, alguns caras entram de repente, chamam-no de bosta e o expulsam. Enquanto colhe frutas, Ryu se pergunta quem era Haruto, mas decide que não importa. Agora ele está focado em uma coisa, vingar a morte da mãe. Depois de comer algumas frutas, Ryu se vestiu quando um grupo de mulheres se aproximou, zombando dele por ser fraco e feio. Uma delas, Célia, ignorou os insultos e perguntou se ele tinha visto a amiga delas, Flora. Ryu negou, mas Célia usou um feitiço mágico para verificar se ele estava mentindo. Em vez disso, ela sentiu uma energia poderosa dentro dele. Vendo que ele era sincero, ela deu-lhe moedas de prata e saiu. Animado, Ryu correu para casa para contar aos amigos. Mas no momento em que entrou, um assassino atacou, apontando uma adaga para o seu peito. A única coisa que o salvou foi o saco de moedas bloqueando o golpe. Ele caiu no chão apenas para ver seus amigos já mortos. Quando o assassino estava prestes a acabar com ele, uma mulher misteriosa apareceu e o chamou de Haruto. Ela revelou sua magia ilimitada oculta, guiando-o a liberar seu poder. Canalizando sua energia, Ryu fortaleceu seu corpo e atingiu o assassino de volta com um golpe forte de palma. Ryu instintivamente assumiu uma postura de karatê, evocando as memórias de Haruto. Ele desviou dos ataques do assassino e contra-atacou com um chute rápido no rosto. Quando o assassino continuou a avançar contra ele, Ryu agarrou seu braço e torceu até ouvir um estalo. Furioso por ser derrotado por um garoto, o assassino investiu novamente, mas Ryu o jogou no chão com força. Assim que estava prestes a terminar a luta, Ryu ouviu uma garota chorando. Foi então que ele percebeu que a carga que aqueles bandidos estavam transportando era na verdade a Flora. A princesa assustada implorou para que ele a salvasse, mas no momento em que viu os corpos sem vida espalhados, desmaiou. Sem outra escolha, Ryu a pegou e a levou de volta para as mulheres que estavam procurando por ela antes. Em vez de ser grata, a irmã de Flora, Cristina, imediatamente acusou Ryu de sequestrá-la e atacou. Ela nem sequer o deixou explicar antes que Vanessa pressionasse uma faca em seu rosto, ordenando que ele fosse ao castelo para esclarecer as coisas. Enquanto isso, os cavaleiros capturaram o assassino. Mas antes que ele pudesse revelar algum segredo, uma figura misteriosa acabou com sua vida. Dentro do castelo, Ryu estava amarrado e foi brutalmente espancado por Charles. O homem não mostrou misericórdia, transformando-o em uma bagunça sangrenta, tudo para forçar uma falsa confissão de que Ryu havia sequestrado Flora. Charles queria encobrir seus próprios erros, usando Ryu como bode expiatório. Mas a verdade é que o único verdadeiro crime de Ryu foi ter um grande. Quando a princesa acorda, seus colegas correm para o lado dela perguntando o que aconteceu. Ela imediatamente diz que foi o Ryu quem a salvou e insiste que ele seja trazido diante deles. Enquanto isso, Ryu ainda está amarrado, espancado até quase a morte. Os soldados continuam torturando-o, desesperados para encobrir sua própria incompetência em deixar a princesa ser sequestrada. Assim que ele está prestes a perder a consciência, o ajudante da princesa irrompe na sala furioso, exigindo saber o que diabos estão fazendo com o garoto. Ela revela a verdade que Ryu foi realmente quem resgatou a princesa. Percebendo seu erro, eles finalmente o desamarram, mas o dano já está feito. Seu corpo cede, desabando sob o peso de seus ossos quebrados. Celia corre para o lado dele, usando sua magia para curá-lo. Quando Ryu acorda, ele vê o rosto de Célia. Ela pede desculpas por tudo, reconhecendo como ele foi tratado injustamente quando tudo que fez foi ajudar a princesa. Ela então informa a ele que o próprio rei quer conhecê-lo como agradecimento por salvar sua filha. Ryu concorda e é levado diante da família real. Diante do rei, Ryu faz uma declaração ousada. Ele foi de pedir permissão ao pai da princesa para levá-la a um encontro. Alguns dias se passam no reino, e Ryu finalmente está pronto para começar a escola ao lado de seus colegas. Mas seu primeiro dia é tudo menos acolhedor. Desde o início, um garoto mimado na classe dele o provoca, zombando do jeito que ele fala. E Ryu diz: "Vocês estão todos com inveja por causa do meu grande. Conforme o dia avança, as coisas só pioram." Os colegas de classe logo percebem que ele ainda não sabe ler, dando-lhes ainda mais motivos para rir dele. Mas ele diz: "Eu sei de uma coisa, como ferrar com sua mãe." Mas Ryu não é do tipo que desiste facilmente. Em vez de deixar os insultos atingirem, ele permanece determinado. Depois da escola, em vez de ficar emburrado, ele vai direto para o escritório do professor pedindo aulas particulares. Após apenas algumas horas de estudo, Ryu domina todos os problemas que lhe são apresentados. Uma vez que ele aprende os símbolos, todo o resto parece matemática básica, especialmente porque ele ainda tem as memórias de ser um estudante universitário. Mais tarde, durante uma xícara de chá, Celia pergunta se algo o tem incomodado na escola. Embora ele se sinta um pouco para baixo por estar sendo provocado, ele ignora, fingindo que não é nada demais. Semanas se passam e durante a prática de espada, o instrutor percebe a postura incomum de Ryu e o chama para uma luta de treino. Sem hesitar, Ryu avança, mostrando seu estilo de luta não convencional.
Graças às aulas de dojo que ele lembra de seu avô, ele consegue atacar enquanto mantém sua defesa sólida. Apesar de sua habilidade, um certo pirralho continua zombando da maneira como ele luta, mas Ryu não se deixa distrair. O instrutor, por outro lado, está genuinamente impressionado. Após a luta, ele pergunta a Ryu se ele já considerou se tornar um cavaleiro para o reino. Mas ao contrário do resto da turma, Ryu não tem interesse nesse caminho. Meses passam e Ryu trabalha duro para dominar o idioma, determinado a alcançar seus colegas. Logo, ele não apenas os alcança, como sua inteligência supera a de todos na turma. Mas à medida que se destaca academicamente, suas antigas memórias continuam voltando, deixando-o vazio. Ele sente falta de Mei-chan, a única pessoa que realmente importava para ele. Neste mundo, tudo o que ele tem são valentões e solidão. Ele se lembra de como ela foi seu amor de infância, mas eles foram separados quando seus pais se divorciaram. Então, no ensino médio, Haruto a viu pela última vez apenas para ela desaparecer completamente, como se tivesse se apagado da existência. Quanto mais essas memórias o assombram, mais seu conflito interno cresce. Mas, em vez de quebrá-lo, isso alimenta sua determinação. Haruto se foi. Aquela vida acabou. Agora ele é Ryu e viverá qualquer desafio que este mundo lançar sobre ele. Na manhã seguinte, os resultados dos exames são divulgados e toda a escola fica chocada. Ryu, um órfão sem teto, conseguiu uma pontuação perfeita, empatando com a princesa. Os valentões de sempre, amargos demais para aceitar a verdade, imediatamente o acusam de trapaça, alegando que não há como alguém como ele igualar a inteligência da princesa. Antes que o Ryu possa sequer responder, a amiga da princesa intervém, acusando-os de serem perdedores invejosos e ressentidos. Celia a apoia, desafiando calmamente os valentões a provarem que o Ryu trapaceou. Sem argumentos restantes, eles se afastam, humilhados na frente de todos. Mais tarde, Celia puxa Ryu de lado, preocupada com o quanto ele está sendo intimidado. Ele pergunta se ela já passou pela mesma coisa, mas ela admite que, ao contrário dele, pelo menos tinha amigos enquanto crescia. Ao ouvir isso, Ryu sorri e a tranquiliza dizendo que ficará bem porque agora ele a tem como amiga. Celia instantaneamente fica vermelha, corando como uma típica garota de anime. Desnorteada, ela murmura que não se importa em ser amiga dele, mas Ryu não está satisfeito. Ele continua pedindo para ela satisfazê-lo. What do you mean by that? Vocês sabem, pessoal, o que ele quer dizer. À medida que o vínculo deles se fortalece, Celia faz uma promessa sincera. Se o Ryu algum dia se sentir mal por causa do bullying, ela estará sempre lá para abraçá-lo. Ryu sorri e provoca ela, dizendo que é a maneira perfeita de confortá-lo, já que ela é tão plana quanto uma estrada e fácil de abraçar. Anos se passam e Ryu e Celia se aproximam. Um dia, Ryu é escolhido para representar a escola no próximo torneio de artes com espada. Os garotos de sempre fazem birra, recusando-se a aceitar, mas o instrutor os cala. Celia é impressionada com o crescimento de Ryu, sorri e diz: "Você ficou tão grande depois de 5 anos?" Sorrindo, Ryu provoca: "E o seu melão continua tão pequeno como sempre." Enquanto toma chá, Celia pergunta a Ryu sobre seus planos após a formatura. Ele diz a ela que pretende deixar o país, sentindo que não há lugar para ele aqui. Isso entristece Celia, especialmente porque ele tem sido seu apoio em tempos difíceis e ajudou a tornar este lugar melhor. Ryu pede desculpas, mas lembra a ela que em breve ela se casará. Celia rapidamente rejeita a ideia, dizendo que não tem planos para isso tão cedo. Ryu, com um sorriso maroto, provoca que ela deveria começar a pensar nisso antes de ficar velha, mas depois brinca que ela sempre será pequena nas áreas importantes, então realmente não importa. Enquanto Celia se pergunta aonde a jornada de Ryu o levará, ele revela seu único objetivo: chegar ao país onde sua mãe viveu uma vez. Ela o nota perdido em pensamentos, um toque de tristeza nos olhos e se pergunta pelo que ele passou. Finalmente chega o torneio e Ryu é o primeiro a representar a academia. Um dos pirralhos de sempre zomba dele, dizendo que ninguém espera nada dele de qualquer maneira, mas é melhor que ele não envergonhe a escola. Entrando no campo de batalha, Ryu se depara com seu oponente, o mesmo soldado que uma vez o torturou sem motivo quando era criança. A luta começa, e o cavaleiro assume que Ryu está zombando dele. Movido pelo ressentimento por sua despromoção naquele mesmo incidente há 5 anos, ele ataca com força total. Mas sua raiva obscurece seu julgamento, deixando-o vulnerável. Ryu aproveita da abertura, derrubando a espada do cavaleiro no ar e garantindo uma vitória fácil. Humilhado, o soldado inventa desculpas, alegando que não estava tentando. Mas o árbitro o interrompe, dizendo-lhe para aceitar sua derrota como um cavaleiro honrado. Mais tarde naquela noite, um homem misterioso compartilha bebidas com o soldado derrotado, pressionando-o por informações. Curioso sobre o único aluno que venceu enquanto todos os outros foram esmagados, ele pergunta quem é Ryu. O soldado, ainda amargurado, revela que Ryu foi quem salvou a princesa há 5 anos. Aquela única informação imediatamente captura o interesse do estranho. No dia seguinte, Celia está ansiosa para parabenizar Ryu por sua batalha impressionante. Mas antes que ela possa, ela o vê conversando com uma mulher que de repente confessa seu amor por ele. Observando à distância, Celia se vê incerta sobre seus próprios sentimentos. Durante a aula, Celia ensina os alunos sobre como usar relâmpagos para melhorar o controle mágico. O costumeiro pirralho aproveita a oportunidade para zombar de Ryu, dizendo que eles só estão aprendendo isso porque ele é o único que não consegue controlar magia corretamente. Apesar de toda a sua suposta força, só consegue invocar uma pequena esfera de luz. Celia demonstra a técnica correta, controlando várias esferas ao mesmo tempo, mostrando como é a verdadeira maestria.
Ryu observa com admiração, perguntando-se por que só consegue copiar magia depois de testemunhá-la pessoalmente. Após a aula, um dos valentões se aproxima de Ryu, acusando-o de seduzir mulheres só porque teve sorte no torneio. Celia intervém para defendê-lo, mas o rapaz dá um sorriso cínico e afirma que Ryu também tem flertado com ela. Envergonhada, Celia nega, mas o valentão avisa que sua família não permanecerá calada se Ryu continuar brincando com as emoções das garotas. A princesa Flora vê isso e fica chateada porque Ryu está sendo falsamente acusado. Ela silenciosamente se culpa, sabendo que todos os problemas dele começaram porque ele a salvou. Algumas semanas depois, a turma recebe uma missão importante para obter uma nota alta. O mesmo pirralho irritante revela com arrogância que obteve informações confidenciais dos veteranos e, como esperado, designa Ryu para carregar toda a bagagem, já que ele não pode usar magia. Sem reclamar, Ryu aceita a tarefa. Vendo isso, Flora se sente culpada. Ela se oferece para ajudá-lo, mas Ryu, sempre o cavalheiro, se recusa a deixá-la. Vendo-o constantemente suportar maus tratos, Flora não consegue evitar a sensação de que ele não merece nada disso. Conforme os estudantes continuam sua missão, um grupo de goblins os embosca. No entanto, a turma facilmente os repele e, como esperado, zomba de Ryu por não fazer nada mais uma vez. Mas o que eles não percebem é a figura assustadora observando-o silenciosamente de longe, algo que apenas Ryu percebe. Chegando ao que pensam ser a reta final, eles de repente se deparam com um penhasco enorme bloqueando o caminho. Antes que possam processar a situação, um grupo de orcs ataca, lançando suas lanças. Ryu desvia rapidamente de uma, mas o habitual pirralho não tem tanta sorte. Ele leva um corte no pé. Aterrorizado, ele se desequilibra para trás, esbarrando em outro estudante, que o empurra por reflexo. Infelizmente, isso faz com que ele colida com Flora, fazendo-a cair do penhasco. Sem hesitação, Ryu corre em velocidade máxima, mergulhando atrás dela. Pouco antes de ela cair além do alcance, ele consegue empurrá-la de volta para o penhasco, salvando sua vida. Enquanto isso, os estudantes se reagrupam, usando sua magia para eliminar a primeira onda de orcs. Eles comemoram, celebrando sua vitória, mas Ryu se pergunta silenciosamente como ele conseguiu evitar qualquer dano de queda usando suas habilidades estranhas e ocultas. Com a poeira assentada, os estudantes se voltam contra o fedelho, culpando-o por empurrar Flora. Desesperado, ele inventa uma história, distorcendo a situação para incriminar o Ryu em vez disso. Mesmo quando Flora tenta defendê-lo, o resto da turma acredita na mentira, isolando ainda mais Ryu. Justo quando Flora tenta limpar o nome do Ryu, uma enorme besta de repente desce de cima, cortando a rota de fuga. Os estudantes entram em pânico, se unindo para atacar, mas o monstro se mostra forte demais. Ele desvia dos feitiços com facilidade e afasta suas armas encantadas. Um por um, os estudantes percebem que estão completamente superados e começam a fugir para salvar suas vidas. Todos exceto Flora. Em vez de correr, ela fica para trás, curando um de seus colegas caídos. Ela não percebe a fera se aproximando sorrateiramente por trás dela, pronta para atacar. Em um instante, ela avança, se preparando para acabar com ela. No último segundo, Ryu entra correndo, cortando a fera antes que ela possa alcançar Flora. Usando sua magia, ele aumenta sua velocidade e agilidade, desviando de todos os ataques lançados contra ele. O monstro salta no ar, preparando um golpe devastador, mas Ryu rapidamente esquiva e contra-ataca, segurando-o com precisão implacável. Golpe após golpe, ele desvia de cada ataque, recusando-se a deixar a criatura romper. Enquanto isso, os outros alunos correm para ver como está Flora, completamente alheios ao fato de que Ryu ainda está de pé. Em vez de ficar por perto, ele silenciosamente se afasta, evitando seus olhares. Bem acima, o homem misterioso observa, intrigado. Ele nunca viu uma criança usar as artes espirituais elusivas antes. Isso está ficando interessante. Mais tarde naquela noite, Celia visita o escritório do diretor, mas ouve uma conversa preocupante. Os pais do moleque estão lá, pressionando o diretor a culpar tudo no Ryu. Embora o diretor saiba que provavelmente o Ryu não fez nada de errado, ele concorda em acusá-lo falsamente para proteger a reputação da família real. Celia, devastada, preocupa-se que nunca mais verá Ryu, mas, justo quando perde a esperança, há uma batida suave na porta. Ela se vira e vê Ryu entrando sorrateiramente. Sem hesitar, ela corre até ele, jogando os braços ao redor dele, lágrimas escorrendo enquanto ela conta o quanto estava preocupada. Ela rapidamente o avisa sobre as falsas acusações contra ele. Mas Ryu já entende que ninguém nunca escutará a verdade de um órfão sem teto. Ele a agradece, a única pessoa que realmente esteve ao seu lado. Antes de partir para a terra natal de seus pais, Ryu diz a Celia que ela foi a única pessoa que ele não podia partir sem se despedir. Mesmo que eles estejam separados, ele promete enviar cartas sob o nome de Haru. Enquanto ele se prepara para partir, Celia, segurando as lágrimas, pergunta se eles se encontrarão novamente. Ryu sorri. Eu definitivamente voltarei para você. Ela se despede dele, com lágrimas caindo enquanto espera pelas cartas que ele prometeu. Enquanto isso, no meio da noite, o pai do garoto dá uma ordem assustadora. Uma garota chamada Latifa recebe uma missão: encontrar Ryu e matá-lo, não importa o quão longe ele fuja. Ryu atravessa o país a uma velocidade inacreditável, pulando sobre qualquer monstro em seu caminho. Após 3 longos dias de viagem, ele finalmente chega ao reino de Galar, onde ninguém ainda ouviu falar sobre o seu suposto crime.
Enquanto ele caminha pela cidade, algo parece estranho. Ele sente que alguém está observando-o. Um chefe chama por ele, oferecendo um prato de macarrão inventado por Lilot. Ouvir o nome familiar surpreende Ryo, como o macarrão existe neste mundo com o mesmo nome. Curioso, ele pede um prato e se pergunta se Lilot pode ser do mesmo mundo que Haruto. Enquanto come, ele pergunta onde pode comprar mais macarrão para sua viagem. O chefe o direciona para a sede da guilda, onde uma gentil empregada chamada Lot o ajuda com tudo que ele precisa. Antes de partir, Ryo envia uma carta para Célia, informando que não poderá entrar em contato com ela por um tempo, pois viajará pela floresta. Ao sair da cidade, uma garota loira chama silenciosamente Lot de Liz-Lot. Lot rapidamente pede a ela para manter isso em segredo. Enquanto corre pela floresta, Ryo avista uma jovem deitada no chão. Preocupado, ele se abaixa para verificar se ela está bem, mas ela de repente atira uma presa venenosa nele. O veneno quase o derruba, mas ele rapidamente o neutraliza usando suas artes espirituais. Antes que ele possa reagir, a garota, com uma pele de animal e orelhas de gato, avança sobre ele com uma velocidade insana. Ryo mal consegue desviar, aprimorando seu corpo para acompanhar. Então, ela aumenta ainda mais sua velocidade e investe contra ele com uma adaga. Ryo a repele toda vez que ela ataca, recusando-se a deixar que ela acerte um golpe. Percebendo que precisa acabar com isso, ele guarda sua espada e a enfrenta usando artes marciais. Com movimentos rápidos e precisos, ele a domina e a imobiliza, segurando uma adaga em seu pescoço. Mas então ela começa a chorar. Lágrimas escorrem pelo rosto enquanto ela implora para ele não fingir com ela. Desculpa, pessoal, eu não sabia de onde veio isso. Ela quis dizer para não matá-la, chamando por sua mãe. Vendo-a tão assustada, Ryo suspira e a nocauteia gentilmente usando suas artes espirituais. Depois de amarrar a garota, Ryo nota um colar de submissão trancado em seu pescoço. Curioso para saber se pode removê-lo com a magia que aprendeu, ele coloca a mão sobre ele e ativa a magia do feitiço. O colar se despedaça instantaneamente. Nas memórias de Latifa, ela se lembra do trágico momento em que morreu no acidente de ônibus. Quando ela acordou neste mundo, o pirralho Stuart estava em pé sobre ela, cruelmente forçando-a a chamá-lo de estimado irmão. Quando ela recusou, ele a chocou mentalmente, forçando-a a submeter-se através da magia do colar. De repente, Latifa volta à realidade. Ela olha para baixo, percebendo que o colar se foi. Lágrimas escorrem pelo seu rosto quando finalmente ela entende que está livre. Ryo pergunta suavemente quem colocou a coleira nela, e em meio aos soluços ela admite que nunca soube o nome do seu mestre, mas ela sabe o nome de quem a controlava, Stuart. Instantaneamente, Ryo junta as peças. O pirralho que o incriminou era o mesmo que escravizou Latifa e a enviou para matá-lo. Ryo pergunta se ela ainda pretende seguir com sua missão. Balançando a cabeça, Latifa diz a ele que não tem mais razão para lhe fazer mal. Depois de soltá-la, Ryo diz que ela está livre para ir onde quiser e aconselha-a a encontrar segurança em um reino próximo. Mas quando ele começa a se afastar, Latifa o segue. Ela hesita antes de perguntar, posso ir com você? Ryo para e avisa que ela deve ter cuidado ao redor de alguém que ela acabou de tentar matar. Ele deixa claro que não confia nela, mas Latifa, desesperada, insiste que ele pode colocar a coleira de volta nela se isso o fizer sentir-se mais seguro. Ela tem mais medo de ficar sozinha do que qualquer outra coisa. Após um momento de silêncio, Ryo suspira e relutantemente concorda em deixá-la acompanhá-lo. Só então ela finalmente se apresenta adequadamente. O nome dela é Latifa. Enquanto viajam juntos, Ryo cozinha uma refeição para ela, preparando o macarrão que comprou de Galar. Latifa dá uma mordida e imediatamente reconhece. Isso é espaguete, ela diz. Ryo, surpreso, pergunta como ela conhece essa palavra. Latifa pausa, confusa. Acho que costumava comer isso, ela diz suavemente. Ao ouvir isso, Ryo começa a se perguntar, poderia ela ser do mesmo mundo que Haruto? Naquela noite, enquanto acampam, Latifa chora enquanto dorme, implorando para ir para casa. Ryo escuta atentamente e então ele ouve. Ela está chorando querendo voltar para Tóquio. Seus olhos se arregalam, não há dúvida. Latifa é do mundo de Haruto. Enquanto ela dorme, Ryo fica perto, confortando-a. Na manhã seguinte, Latifa acorda e olha para ele. Seus olhos se arregalam de reconhecimento. Você se parece com o cara do ônibus, ela sussurra. Ryo, confuso, se senta. O quê? Corando, Latifa hesita antes de perguntar. Posso te chamar de Oni-chan? Ryo fica completamente surpreso, mas ao ver o quanto isso a conforta, ele decide permitir. Depois de semanas viajando, Ryo e Latifa finalmente chegam à árvore gigante que Ryo procurava, mas Latifa não consegue vê-la. Eles vão mais fundo na floresta e passam a noite lá. Latifa tem pesadelos assustadores, então Ryo usa suas artes espirituais para ajudá-la a dormir tranquilamente. De repente, 3 garotas aparecem e o atacam. Elas veem Latifa dormindo com artes espirituais ao redor dela e acham que Ryo a sequestrou. Sem ouvi-lo, eles o amarram e o eletrocutam, fazendo-o desmaiar. Ryo acorda em um lugar estranho e vê uma garota deitada na frente dele. Ela não sabe quem é, mas sabe que o nome verdadeiro dele é Haruto. Chocado, Ryo pergunta como ela sabe. Ela sorri e diz, estou conectada a você, eu pertenço a você. Antes que ele possa perguntar mais, ela o abraça e desaparece. Uma voz chama, implorando para ele acordar. Quando Ryo acorda, Latifa está chorando e o abraçando. Um ancião chega e pede desculpas pelo engano. As garotas que o atacaram se ajoelham e querem seu shake de proteína. Desculpe, quero dizer, se ajoelham e pedem desculpa. Elas libertam Ryo e dizem-lhe que ele vai conhecer os anciões da aldeia amanhã. Por agora, ele pode transar com ela a noite toda.
Na manhã seguinte, Rio vai para o centro da Árvore do Mundo e os encontra, com os 3 líderes da aldeia. Eles pedem desculpas por como o trataram e esperam que ele possa perdoá-los. Mas Rio não está interessado em seu pedido de desculpas. Seu único pedido é que eles cuidem de Latifa. Ele pergunta se pode ficar com ela por enquanto, e os aldeões concordam em deixá-lo viver entre eles até que ele decida partir. Antes que ele possa ir, uma mulher misteriosa aparece, Lady Dryas, o espírito da Árvore do Mundo. Enquanto ela se aproxima, ela sente outro espírito dentro de Rio e percebe algo estranho. Ela pergunta se ele não conseguiu usar magia, porque os espíritos tendem a drenar magia dos humanos. Rio de repente entende porque sua magia nunca funcionou direito. Lady Dryas segura seu rosto delicadamente e examina o espírito dentro dele. Após um momento, ela olha para ele curiosa e diz que ele tem uma quantidade incrível de energia espiritual. Lady Dryas de repente dá um passo para trás, sua expressão muda ao sentir algo incomum. Dentro do rio, há um espírito em forma humana, um dos espíritos mais raros que existem. Os anciãos da aldeia trocam olhares, agora reconsiderando se devem começar a tratá-lo como um santo, uma das maiores honras que um humano pode receber. Após a reunião, uma das garotas bestiais escolta Rio de volta à sua nova casa. Latifa mostra animadamente sua casa, empolgada com seu novo espaço de vida. Então, uma das garotas pergunta casualmente onde ele quer que elas durmam. Confuso, Rio logo descobre que os 3 vão morar com ele. Úrsula chega e admite que esse era o plano dela desde o início. Ela explica que morar juntos ajudará Rio a aprender as tradições da aldeia. E mais importante ainda, permitirá que Latifa faça amizades próximas que possam cuidar dela. Ao entender o ponto de vista dela, Rio concorda com o arranjo e espera que possam viver felizes juntos. Com o passar dos meses, Rio se imerge no estilo de vida da aldeia. Ele aprende magia espiritual, ajuda na agricultura, na forja e até mesmo no combate. As estações passam rapidamente, e antes que ele perceba, um ano inteiro se passou. Com o tempo, o grande festival do espírito se aproxima, uma grande celebração na aldeia. Lady Dryas chega para oficializar a cerimônia, mas em outro lugar, longe da aldeia, um grifo sobrevoa o céu, carregando 2 homens para dentro da caverna de um dragão. Um deles, Rose, recupera um ovo de dragão e o entrega a um novo soldado, dizendo-lhe para carregá-lo enquanto pilota o grifo. Ao decolarem, Rose olha para trás. Seus olhos se arregalam ao avistar um enorme enxame de Wyverns os perseguindo. Enquanto isso, de volta à aldeia, Lady Dryas completa o ritual, beijando Rio e Latifa na testa. Este ato os torna oficialmente cidadãos da aldeia. E com isso, as festividades começam. Enquanto todos comem e celebram, Rio finalmente entende por que este mundo tem um elemento de harém ligado a ele. As meninas, agora completamente à vontade com ele, pedem para juntar as camas. Depois de beber um pouco de cidra de maçã, uma garota insiste que não é assim que deveriam fortalecer o vínculo com Rio. Mas as outras sorriem e dizem: estávamos pensando em aprofundar outra coisa. Vocês sabem, gente, o que elas querem. Quando eles saem para pegar mais comida, Úrsula se aproxima dele e Rio se pergunta se é hora de contar a novidade para Latifa. Enquanto isso, do outro lado da aldeia, Rose e seus subordinados se preparam para descansar para a noite. Antes de partir para explorar a área, Rose entrega ao soldado um artefato estranho, dizendo que isso ajudará a localizá-lo caso algo dê errado. O soldado come o artefato, sem saber o que realmente faz. Quando Rose sai, ele vê dragões voando em direção à localização de seu subordinado. De volta à vila, Rio leva Latifa para passear em uma área tranquila. Ela alegremente implora para ele voltar rápido para que possam continuar brincando com todos. Em vez disso, Rio pergunta a ela se está feliz vivendo aqui. Latifa sorri brilhantemente, dizendo que adora. Ela é grata por todos os amigos que fez, o que deixa Rio feliz. Mas então ele finalmente diz a verdade. Ele vai deixar a aldeia em breve. Ele explica que sua jornada sempre foi em direção ao leste, e agora ele não pode mais levá-la com ele. Lágrimas enchem os olhos de Latifa. Sem dizer mais nada, ela corre embora, chorando. Ao mesmo tempo, Lady Dryas sente perigo e avisa os aldeões sobre os dragões que estão se reunindo. Ela envia um grupo de guerreiros bestiais para investigar. Longe da aldeia, Rose infiltra-se no coração da caverna dos Wyverns e descobre um esconderijo secreto de ovos de dragão. Ele começa a selá-los em sua caixa de vazio. Enquanto isso, os guerreiros bestas localizam um grifo voando pela floresta. Quando eles confrontam o cavaleiro, ele puxa uma faca e decola, escapando para o céu. O líder deles dispara um ataque de relâmpago, mas antes que possam detê-lo, um gigantesco Wyvern o surpreende por trás. Enquanto os outros Wyverns alcançam, Rose termina de coletar todos os ovos. Sem hesitar, ele esmaga o artefato que deu ao seu subordinado, parando instantaneamente o coração do homem. O soldado colapsa sem vida e cai do grifo. De volta à aldeia, Latifa caminha de volta tristemente, apenas para algo cair do céu bem na frente dela. Um ovo de dragão cai no chão e se quebra. Dentro, um bebê dragão está fraco e ferido. Mas antes que Latifa possa reagir, um enorme Wyvern preto pousa diante dela. Ele solta um grito aterrorizante de agonia ao ver seu ovo quebrado. Fúria enche seus olhos. Ele abre suas mandíbulas, preparando-se para lançar um ataque de fogo em Latifa. No último momento, Alma invoca um tornado de vento, empurrando Latifa para fora do perigo. Ela chama seu familiar bestial e avança sozinha contra o Wyvern preto.
Mas apesar de seus esforços, seus golpes de martelo não surtem efeito. O Wyvern contra-ataca lançando Alma para o ar, que colide fortemente com a Árvore do Mundo. Assim que Alma se recupera, o Wyvern negro libera um enorme ataque de fogo, queimando instantaneamente seus familiares bestiais até as cinzas. Vendo Alma lutando, Latifa intervém para distrair o dragão, dando-lhe tempo para se recuperar. Ela corre pelo campo de batalha, desviando de seus ataques. Mas quando o Wyvern aprende, pronto para esmagá-la sob suas enormes garras, Ryo de repente lança uma lança de gelo, derrubando o dragão. Num piscar de olhos, Ryo aparece, agarrando Latifa e levando-a para fora do perigo. Sem dar chance ao Wyvern de se recuperar, ele salta em sua direção, usando suas novas técnicas espirituais. Com apenas suas mãos nuas, ele esmaga o corpo do Wyvern, forçando-o para baixo. Desesperado, o Wyvern carrega seu último sopro infernal, preparando-se para incinerar tudo. Pensando rápido, Ryo reúne toda a sua força e lança Inferno Gigante. Num instante, uma onda massiva de chamas irrompe das suas mãos, avançando direto para a boca aberta do dragão. Antes que ele possa reagir, Ryo avança e chuta seu queixo, prendendo as chamas dentro. O próprio poder de fogo do Wyvern volta-se contra ele, fritando seu cérebro por dentro. Com seu líder derrotado, os Wyverns restantes entram em pânico e fogem. Silêncio preenche o campo de batalha. Todas as meninas olham chocadas. Ryo acabou de derrotar o dragão negro sozinho. Sem hesitar, Latifa corre para os braços dele, abraçando-o apertadamente por salvá-la. Na manhã seguinte, Latifa finalmente pede desculpas por como ela reagiu. Ela admite que sabia que esse dia chegaria, mas tinha medo de que Ryo quisesse abandoná-la. Ryo a conforta gentilmente. Eu nunca gostaria de me livrar da minha irmãzinha, ele a tranquiliza. Então, pela primeira vez, ele conta a verdade sobre o porquê está viajando para o leste. Muito além da região de Yu, há uma terra onde seus pais viveram. É para lá que ele está indo. Ao ouvir isso, Latifa percebe que sabe tão pouco sobre ele. Querendo se abrir, ela compartilha algo sobre si mesma. Antes de nascer neste mundo, ela morreu e reencarnou de um lugar chamado Japão. Ryo não hesita. Ele acredita nela porque ele é o mesmo. Pela primeira vez, ele deseja ter contado a ela mais cedo, mas ele se conteve, com medo de ainda estar se apegando a arrependimentos de sua vida passada. Latifa pergunta se aqueles arrependimentos voltaram. Ryo acena com a cabeça. Eu estaria mentindo se dissesse que não, mas é por isso que vou me tornar forte para seguir em frente. Ela sorri e faz uma promessa. Então eu também ficarei mais forte, e vou esperar por você até o dia em que você voltar. Uma semana depois, Ryo se prepara para deixar a aldeia. Antes de partir, o líder dos anões lhe presenteia com uma espada e um manto especial feito da pele do Wyvern negro. Permite que ele esconda seus poderes e, apesar de parecer fino, tem a maior defesa de qualquer armadura do mundo. Os aldeões o presenteiam com lembranças de despedida, e Ryo se pergunta como vai carregar todas elas. Então, o último ancião da vila entrega a ele um cache de espaço-tempo, um tesouro nacional que permite armazenar itens ilimitados. Grato, Ryo guarda tudo dentro e promete que se a aldeia precisar dele, ele virá correndo. Enquanto ele se prepara para decolar, todas as meninas desejam-lhe uma boa viagem. Latifa corre e o abraça com força, lágrimas nos olhos. Dando uma última olhada em todos, Ryo voa para longe. Atrás dele, Latifa desaba em lágrimas, assistindo enquanto ele desaparece no céu. Nas 2 semanas seguintes, Ryo ronda a região de Yu, procurando por qualquer pista sobre seus pais. Mas ele não encontra nada. Decidindo encontrar os aldeões, ele encontra 2 meninas regando plantas. Elas o cumprimentam gentilmente, mas quando Sayu o vê, ela reage de forma estranha. Envergonhada, ela rapidamente se afasta. Ryo é levado para a casa da avó dela, onde uma senhora idosa chamada Yuba o examina. Ela nota sua roupa estranha e se pergunta se ele é de outro país. Enquanto prepara um jantar, Ryo finalmente revela a verdade. Seus pais moraram aqui uma vez. Seus nomes eram Zen e Ayami. Ao ouvir esses nomes, Yuba fica visivelmente abalada. Ela rapidamente envia Huri e Sayu embora. Depois pergunta a Ryo por mais detalhes. As únicas coisas que Ryo sabe são que seu pai morreu antes de ele nascer e sua mãe foi assassinada quando ele tinha 5 anos. Tem sido o objetivo de sua vida vir aqui para cumprir a promessa de sua mãe e criar um túmulo adequado para eles em sua terra natal. Yuba estuda seu rosto cuidadosamente e ao ver sua semelhança com Zen, ela finalmente entende. Ela é a avó dele. As lágrimas começam a brotar em seus olhos enquanto ela agradece por ele ter vindo. Mas então ela lhe diz algo inesperado. A aldeia já havia feito túmulos para seus pais. Segurando a mão dele, ela o leva ao local de sepultamento. Enquanto Ryo se ajoelha diante das sepulturas, ele fala com seus pais pela primeira vez, dizendo que finalmente chegou em casa. Enquanto presta suas homenagens, Yuba explica que Zen e Ayami tiveram que fugir do país em segredo. Mas há uma coisa que ela não pode contar a ele. Ela não pode expor a verdade sobre eles. No entanto, se Ryo escolher permanecer na vila, Yuba diz a ele que pode ser capaz de aprender mais sobre seus pais com o tempo. Ela revela que sua única parente viva agora é Huri, que por acaso é prima de Ryo. Depois de compartilhar isso, ela se afasta, dizendo a ele para aproveitar a paz da aldeia pelo tempo que quiser. Na manhã seguinte, Ryo acorda cedo, pronto para ajudar na aldeia. Mas as coisas tomam um rumo estranho mais rápido do que o esperado. Enquanto cozinha, Ryo faz algo sem querer que deixa Huri completamente desconcertada. Assim que as coisas ficam estranhas, Sayu entra, junto com seu irmão, Shin. Shin vê imediatamente Ryo como um rival, percebendo que agora tem concorrência pela atenção de sua irmã. Ele simplesmente se senta e come sua comida.
Depois que Shin termina de comer o creme azedo de Ryu, vovó Yuba intervém. Ela pede a Shin que leve Ryu para caçar, dando-lhe uma chance de testar suas habilidades. Shin, ainda avaliando Ryu, o desafia para uma corrida até o campo. Assim que eles começam a correr, o Huri os observa e percebe o que está prestes a acontecer. Isso não é apenas uma viagem de caça, é um duelo ao estilo do Velho Oeste para o primo dela. Dentro da floresta, Ryu derrubou um pássaro raro com sua primeira flecha, acertando um tiro perfeito. Shin, assistindo em descrença, percebeu que tinha uma competição séria. Mas, como a tradição local de consanguinidade lentamente havia embotado suas habilidades, os outros caçadores começaram a disparar suas flechas ao contrário, errando todos os alvos. Frustrado, Shin se afastou com raiva, incapaz de acertar um único tiro. Após a caçada, Ryu, coberto de sujeira, decidiu construir uma casa de banho perto de sua casa, usando suas artes espirituais. Mas assim que ele começou a se banhar, as garotas da aldeia não resistiram a espiar. Com o tempo, Ryu se tornou parte normal da vida da aldeia. Quando chegou o dia da colheita, tudo parecia tranquilo, até que de repente um grupo de homens começou a gritar por socorro do outro lado da aldeia. 3 homens de aparência rude apareceram, olhando para Huri e Sayu, comentando como elas se tornaram mulheres bonitas. Shin se preparou para socá-los, mas Huri o impediu. Ela o lembrou de que começar uma briga poderia levar a uma guerra, já que Gon, o líder do grupo, era filho do presidente da aldeia vizinha. Tentando manter a calma, Huri perguntou a Gon por que ele estava ali. Sorrindo, ele disse arrogantemente que queria ficar na casa dela por uma noite. Afinal, ele poderia se tornar seu marido algum dia. Shin perdeu a paciência. Gritando para ele sumir, ele avançou para socar Gon. Mas antes que seu punho pudesse acertar, Gon pegou facilmente seu braço e o estrangulou com uma mão. Justamente quando as coisas começaram a piorar, vovó Yuba chegou. Ela ordenou calmamente que Gon soltasse Shin e pedisse desculpas pela confusão. Para manter a paz, ela permitiu que Gon ficasse em uma cabana de hóspedes com a condição de não sair dela. Enquanto Gon se afastava, ele avistou Ryu. Com um olhar presunçoso, decidiu que Ryu era feio e tentou fazê-lo tropeçar. Aquela noite, Yuba alertou a todos para ficarem atentos. Como Shin morava sozinho com Sayu, ele implorou a Yuba que a deixasse ficar em outro lugar. Ela concordou e Sayu ficou com Huri. Antes de dormir, Ryu deu-lhes um amuleto protetor e pediu-lhes que o colocassem no quarto. Enquanto isso, na cabana de Gon, seus capangas o elogiaram por destruir seu próprio carroça. Gon sorriu dizendo, amanhã vai ser divertido. Ao pôr do sol, Ryu treinou seu corpo sem parar. Eles se perguntavam por que ele estava tão determinado, mas Ryu evitava responder. A verdade, ele queria ser forte o suficiente para proteger alguém importante para ele. Mas agora, ele estava preocupado, e se ela já tivesse seguido em frente? Ouvindo suas palavras, Sayu sentiu uma tristeza profunda em seu coração. Mais tarde naquela noite, enquanto Sayu e Huri dormiam, um homem entrou furtivamente em seu quarto. O amuleto protetor se ativou, mas antes que pudessem reagir, o intruso cobriu a boca de Huri, silenciando-a. Sayu estava prestes a gritar, mas Gon deu um passo à frente e sorriu. Faça um som e machuque seu amigo. Antes que ele pudesse ir mais longe, seus capangas foram subitamente nocauteados. Ryu entrou na sala furioso e viu Gon em cima de Huri. Uma lembrança do assassinato de sua mãe veio à sua mente. A raiva dele explodiu. Gon tentou correr, mas Ryu o agarrou, o virou com um golpe e o lançou para fora. Quando Gon atingiu o chão, Ryu pisou em seu pescoço e o socou repetidamente. As garotas imploraram para que ele parasse. Os homens da aldeia correram para afastá-lo. Antes que Ryu pudesse acabar com ele, Yuba avançou, percebendo o que havia acontecido. Gon tinha tentado atacar as garotas. Ryu não disse uma palavra. Ele simplesmente se afastou. Foi a segunda vez que ele quis matar alguém. Sua raiva vinha crescendo todo esse tempo, empurrando-o em direção à vingança. Mas sem perceber, ele estava se aproximando da identidade de Haruto. Sua determinação vacilou, porque se ele se entregasse à vingança, isso não o tornaria diferente do homem que matou sua mãe? Na manhã seguinte, Lord Heath, um mensageiro do reino, chegou para recolher os impostos e levar Gon para a prisão. Antes de partir, Yuba entregou-lhe uma carta, pedindo se ele poderia entregá-la a uma pessoa importante no reino. Ele concordou e partiu com Ryu. Vários dias depois, eles chegaram à capital. Após Gon ser enviado para a prisão, Ryu passeou pela cidade com Sayu. Enquanto exploravam, um comerciante os notou juntos e sugeriu que Ryu comprasse um presente para sua linda namorada. Sayu, constrangida, rapidamente negou que estavam namorando, mas a mulher apenas sorriu e insistiu que eles pareciam adoráveis juntos. O comerciante sugeriu que comprassem uma lembrança para recordar a visita. Ryu perguntou a Sayu se ela queria alguma coisa, e antes que ela pudesse responder, o comerciante brincando disse para ela se ajoelhar para agradecê-lo. Ryu riu, agradecendo a mulher pela ótima sugestão. Sayu, sentindo-se constrangida, avistou uma pétala de flor fofa e a colocou no cabelo. Ryu achou que ficava linda nela, então comprou algumas para ela do comerciante. Antes de irem embora, o comerciante sorriu e disse a Sayu para lutar muito por Ryu antes que outra garota o roube. No centro da cidade, um homem estava assediando uma mulher, tentando levá-la embora. Antes que ele pudesse escapar com ela, Ryu interveio, usando suas artes marciais para derrubá-lo instantaneamente. O guarda da mulher correu, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Ryu rapidamente fugiu quando mais soldados apareceram. Enquanto isso, o pai da garota, Goukei, soube do que aconteceu. Ele contou ao Sr. Heath, que imediatamente pensou na carta de Yuba. Ao ler o conteúdo, suas mãos tremiam de choque. Com os olhos arregalados, ele perguntou se eles haviam conhecido um homem chamado Ryu. Enquanto voltava para casa, Ryu foi abordado por um homem que o cumprimentou e pediu um momento do seu tempo.
Dentro da casa, o homem revelou algo chocante. Ele conhecia a mãe de Ryu, a antiga princesa deste país. Há 20 anos o reino estava em guerra e o pai de Ryu era o maior soldado a liderar as forças aliadas. Suas habilidades eram tão lendárias que o próprio rei confiou a ele a proteção de sua filha. Com o tempo, o pai e a mãe de Ryu se aproximaram e, não demorou muito, ele mostrou a ela sua lendária Excalibur. Mas a felicidade deles não durou muito. Durante as negociações de paz, o reino adversário exigiu que o pai de Ryu fosse executado e que sua mãe fosse forçada a se casar com o príncipe deles. Diante de um destino tão cruel, seus pais fugiram. O rei, incapaz de impedir, nada pôde fazer além de assistir à fuga de sua filha. Galken implorou para que Ryu conhecesse o rei e a rainha, seus avós. Ryu pensou a respeito e finalmente concordou. Na manhã seguinte, o rei e a rainha ficaram surpresos ao finalmente conhecerem o neto. Eles imediatamente viram a semelhança. Ele parecia exatamente com a mãe dele. Ryu, por sua vez, notou como a rainha lembrava sua mãe. Ele estava finalmente se reconectando com suas raízes. Eles perguntaram sobre os pais dele, mas Ryu tinha poucas memórias deles. Ele era muito jovem para conhecer o pai, mas lembrava-se da mãe como uma mulher que sempre sorria até aquele dia. Quando tinha 5 anos, um homem chamado Luzias os traiu. Depois que seu pai faleceu, Luzias estava ajudando eles, então quando ele bateu na porta, Ryu a abriu sem hesitar. Mas algo estava diferente naquele dia. Lúcio sorriu levemente, então empurrou Ryu para uma cadeira. Existem cobras se disfarçando de humanos neste mundo, Lúcio disse friamente. Então a mãe de Ryu chegou, horrorizada ao vê-lo machucado. Lúcio agarrou e a esfaqueou. Essa foi a última memória de Ryu dela. Depois disso, ele sobreviveu nas favelas até os 7 anos. Não importa quanto tempo passe, ele nunca perdoará Lucius. Mesmo que a vingança não traga sua mãe de volta, ele jurou com suas próprias mãos acabar com o homem. Seu avô entendeu sua determinação, mas o instou a treinar primeiro. Sob Gouki, o guerreiro mais forte do país, ele se prepararia para sua luta com Lucius. Dentro da mansão, Ryu e Gouki se prepararam para lutar. No momento em que a luta começou, Ryu avançou rapidamente, atacando velozmente. Mas Gouki desviou no último segundo, contra-atacando com um ataque rápido. No entanto, nenhum de seus golpes conseguiu romper a defesa de Ryu. Percebendo isso, Gouki desencadeou sua técnica secreta, primeira lâmina corte de ar. Ryu rapidamente defendeu-se com magia de água, cegando seu oponente. Com um súbito aumento de velocidade, ele avançou, terminando a partida em um instante. O rei ficou impressionado com as habilidades de Ryu e decidiu que o treinamento não seria necessário afinal. No entanto, Ryu ainda agradeceu a eles pela oportunidade e expressou seu desejo de um dia apresentá-los ao seu primo. Após a visita, todos voltaram para a aldeia. Quando Huri se perguntou onde Ryu tinha ido, Sayu apontou para o túmulo de sua família. De pé diante dela, Ryu fez uma promessa. Para continuar em frente, ele não podia mais fugir. Ele prometeu aceitar a escuridão dentro dele, para proteger aqueles de quem ele se importava. À medida que as estações mudavam, Ryu percebeu que precisava deixar a aldeia em breve, mas ele não sabia como contar para Sayu. Quando a primavera chegou, ele se aproximou dela enquanto ela estava plantando arroz. Gentilmente, ele corrigiu sua técnica e disse: "Quero que você supervisione todos enquanto eu estiver fora." Sayu ficou paralisada de choque. Confusa, ela perguntou o que ele queria dizer, e Ryu disse que iria embora no outono. Ele não tinha certeza se voltaria regularmente. Sayu tentou segurar, mas as lágrimas silenciosamente caíram de seus olhos. Naquela noite, depois de terminar seu trabalho, ela desabou em casa chorando. Shin viu sua irmã e imediatamente perguntou se o Ryu tinha feito algo para chateá-la. Entre suas lágrimas, Sayu garantiu a ele que o Ryu não tinha feito nada de errado. Ela estava apenas de coração partido por ele estar indo embora. Depois disso, Shin fez o possível para animá-la, trazendo pequenos presentes, mas não importava o que ele fizesse. Sayu não conseguia parar de pensar em Ryu. Determinada a estar ao lado dele, ela treinava todas as noites. Ela queria se tornar forte o suficiente para segui-lo em sua jornada. Logo, o festival anual chegou. Enquanto a aldeia comemorava, Sayu perguntou a Ryu se poderia falar com ele a sós. Com o coração nervoso, ela finalmente confessou que estava apaixonada por ele. Suas palavras deixaram Ryu sem palavras. Após uma longa pausa, ele pediu desculpas, dizendo que não podia retribuir seus sentimentos. Sayu perguntou se era porque eles não eram parentes de sangue, mas Ryu balançou a cabeça. "É porque vou embora em breve", ele disse a ela. Desesperada, ela implorou para que ele a levasse com ele. Ela revelou que havia treinado por 6 meses seguidos, trabalhando incansavelmente para não atrasá-lo. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa, até mesmo reencarnar como irmã dele apenas para ficar ao seu lado. Mas então Ryu disse algo que a destruiu completamente. "Mesmo que você fizesse tudo isso, você ainda é feia." Sayu congelou. Lágrimas surgiram em seus olhos. Seu coração se partiu, mas apesar da dor, ela estendeu a mão para ele, segurando-o. "Por favor", ela sussurrou. "Apenas fique perto de mim." Mas Ryu gentilmente se afastou. "Sinto muito", ele disse. Então se afastou. Sayu ficou ali, chorando baixinho. Ao sair, Ryu sentiu a presença de Shin. Ele se virou para ele e pediu desculpas por como tinha tratado Sayu. Eventualmente, o dia de sua partida chegou. Ao romper da aurora, Ryu estava pronto para partir em sua longa jornada. Quando chegou à saída da vila, viu Sayu esperando por ele. Gouki a abordou mais cedo perguntando: "Você ama Ryu o suficiente para deixar esta vila para trás?" Sayu hesitou, mas então respondeu com firmeza: "Eu faria qualquer coisa para ficar com ele." Agora, diante dele, ela lhe deu um sorriso agridoce. "Cuide de si mesmo", ela disse.
Ela prometeu trabalhar duro, ficar mais forte até ele voltar. Enquanto ela acenava para ele, Shin ficou ao lado dela em silêncio. Ryu deu-lhe um aceno de cabeça. Então, sem olhar para trás, ele foi embora. Era o ano de 999 da Era Sagrada, e Ryu finalmente havia retornado à Árvore do Mundo. No momento em que o viu, Latifa correu diretamente para os braços dele, abraçando-o fortemente. Naquela noite, durante o jantar com os aldeões, Ryu compartilhou tudo, sobre a família que ele conheceu e a verdade que ele aprendeu sobre sua origem. Na manhã seguinte, as meninas da vila olharam confusas. Por que essa garota está deitada em cima dele? Uma delas murmurou. Latifa, esfregando os olhos, olhou para a cena e pensou: como diabos eu acabei neste anime? Até Ryu estava sem entender. Ainda meio adormecido, ele gentilmente sacudiu a garota para acordá-la e perguntou como ela chegou ali. Lentamente, ela abriu os olhos e olhou diretamente para ele. Sou um espírito, ela disse suavemente. Então ela acrescentou algo que o pegou completamente desprevenido. Eu sou quem fez um acordo com Haruto. Ela sentou-se em sua cama, mas algo estava claramente errado. Suas memórias se foram, ela não se lembrava do tempo que passaram juntos, ela não sabia nem mesmo seu próprio nome, mas apesar disso, ela sabia uma coisa com certeza. Eu existo por você, Haruto. As meninas piscavam em confusão. Espere, por que ela continua chamando-o de Haruto? Ryu congelou. Ele precisava inventar uma desculpa rapidamente. Você deve estar enganado. Meu nome é Ryu. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ela de repente falou com ele telepaticamente. Não minta pra mim, eu sei tudo sobre você, Haruto. Então, com um tom brincalhão, ela acrescentou algo que quase o fez engasgar no ar. Eu até sei qual é o tamanho do seu pepino, e agora quero chupá-lo. As meninas disseram a Ryu para perguntar a Lady Dryas sobre o aparecimento repentino da garota misteriosa. Com isso, Ryu pediu para que ela se levantasse, mas no momento em que o fez, o maior enredo de anime se desenrolou diante de seus olhos. Usando sua magia, ela mudou de roupa graciosamente, seus movimentos elegantes e hipnotizantes. Por um breve momento, Ryu se viu cativado pela beleza dela, perdido em pensamentos. Ela o lembrava de alguém importante do seu passado. Então, enquanto ele a observava, uma imagem da primavera surgiu em sua mente. Vou te chamar de Aisha, ele disse, sentindo que o nome encaixava perfeitamente. A garota sorriu, concordando que seu nome era bonito. Latifa, inclinando a cabeça, pensou por um momento. Espera, isso significa que somos irmãs agora? De volta ao conselho da vila, Lady Dryas apareceu e achou estranho que Aisha tivesse perdido todas as suas memórias. Ela perguntou a Aisha em qual elemento ela era melhor. Aisha disse com confiança que havia dominado todos eles, chocando a todos. Para testar seus poderes, eles se moveram para fora para uma partida. Ryu lançou uma pedra para começar a batalha. Num instante, Aisha desapareceu e reapareceu bem na frente dele. Ryu mal conseguiu desviar de seus chutes. Ela espelhou cada movimento dele, igualando suas técnicas em combate corpo a corpo. Percebendo isso, Ryu recuou para criar distância. Ele saltou para o céu, tentando um ataque aéreo, mas a força dela quase quebrou seu braço quando colidiram. Assim que ele pousou, ele lançou estacas de gelo nela. Mas Aisha desapareceu novamente e apareceu atrás dele, lançando seus próprios cacos de gelo. Ela continuou a copiar todas as suas técnicas. Para quebrar o padrão, Ryu conjurou um tornado, mas Aisha criou um girando na direção oposta, cancelando seu ataque. Antes que pudessem destruir a vila, Lady Dryas interrompeu a luta. Agora todos acreditavam que Aisha realmente dominava todos os elementos. Mas Lady Dryas disse que precisava ensiná-la a controlar seu poder. Os anciãos acolheram Aisha na aldeia e ela agradeceu a eles. Para comemorar, realizaram um festival em sua honra. Daquele dia em diante, Aisha treinou com Ryu para controlar sua magia. Depois de um tempo, Dominic mostrou a Ryu a casa portátil que ele havia construído. Ryu ficou feliz por finalmente estar deixando a vila. Ao ouvir isso, Latifa parecia triste. Enquanto as outras garotas se afastavam, uma delas parou e pediu ao Ryu para passar um tempo com sua irmãzinha antes de ele partir. Então eles decidiram passar tempo juntos da mesma forma que todos os irmãos de anime fazem. Latifa perguntou por que Aisha continuava chamando Ryu de Haruto. Ryu explicou que Haruto era seu nome antes de reencarnar. Latifa ficou animada e disse a ele que costumava pegar o ônibus escolar todos os dias e sempre desejou que ele pudesse ser seu irmão. Ryu então percebeu algo. Você estava no acidente de ônibus comigo? Zrenel ele perguntou. Latifa ficou quieta, o que confirmou a verdade. Mesmo que fosse triste, ela sorriu e disse que estava feliz que seu desejo se realizou. Ryu prometeu que assim que sua jornada terminasse, ele voltaria para ela. Latifa se ofereceu para ajudá-lo a se lavar e perguntou se havia mais algum lugar que ele precisava limpar. Ryu congelou, confuso. O que você quer dizer com isso? Na manhã seguinte, os anciãos deram a Ryu alguns presentes de despedida. Um ancião entregou-lhe uma bússola que sempre apontaria de volta para a aldeia. Outro deu-lhe um dispositivo para mudar a cor do cabelo, ajudando-o a permanecer disfarçado onde quer que fosse. Antes de partir, Ryu pediu a todos que cuidassem de Latifa enquanto ele estivesse fora. Então, ele voou para o céu. Enquanto voavam, Ryu disse a Ashia que eles estavam indo para Célia, já que ele não tinha conseguido entrar em contato com ela. Enquanto isso, na capital, Célia olhava para a carta que Ryu havia deixado para ela, desejando poder falar com ele novamente. Logo então, Charles apareceu e perguntou se ela estava se preparando para a noite em que finalmente seriam unidos no ano 1000 da Era Sagrada. De volta à cidade onde ele cresceu, Ryu chegou e ativou o dispositivo para mudar a cor do seu cabelo. Tarde da noite, ele entrou furtivamente na sua antiga escola, indo direto para o porão para entrar na sala de estudos da Célia.
Quando ele entrou, lembranças do último encontro inundaram sua mente, mas ao abrir a porta, a sala estava completamente vazia. Célia tinha ido embora. Perguntando-se o que havia acontecido com ela, Hill decidiu que deveriam usar um feitiço de ilusão em outro pesquisador para obter respostas. Dentro da sala de um professor aleatório, Aisha apareceu por trás e lançou um feitiço de hipnose nele. Com o homem sob seu controle, Hill entrou e perguntou onde estava Celia. O professor revelou a verdade. Celia estava dentro do Palácio Real. Amanhã seria a cerimônia de casamento dela, e o homem com quem ela ia se casar, Lord Charles, é o mesmo que atormentou Hill durante toda a infância. O professor continuou explicando. Depois que seu reino sofreu uma derrota esmagadora para o representante do Império, o Duque Arbor mal conseguiu negociar a paz. A antiga família real foi forçada a fugir da capital, e Charles aproveitou a chance para se alinhar com a Casa de Cal. Mas para selar essa aliança, Celia teve que se casar com ele. Depois de obter todas as informações de que precisava, Hill saiu, imerso em pensamentos. Só havia uma opção, ele precisava se infiltrar no castelo e encontrar Celia uma última vez. Aisha se ofereceu para localizar o quarto dela enquanto Hill passava cuidadosamente pelos guardas. Dentro do quarto, Celia estava sentada sozinha, se preparando para um futuro que ela não desejava. Ela pertenceria a outra pessoa para sempre. Ela abriu sua gaveta e tirou a carta antiga de Hill. Seu último desejo era vê-lo mais uma vez. Mas depois de todos esses anos, ela havia perdido a esperança. Lentamente, ela moveu a carta em direção à chama. Nesse momento, a porta rangeu ao abrir. Uma voz sussurrou no escuro. Fique quieta. Seus olhos se arregalaram. Era Hill. Ele finalmente havia vindo por ela. Sem pensar, ela correu até ele, jogando os braços ao redor dele. Pela primeira vez, não parecia mais um sonho. Senti sua falta, ele disse. Ela olhou para cima percebendo algo. Ele tinha crescido, mas Hill sorriu e disse. Você continua tão sem curvas como sempre. Ela gritou com ele por ainda ser um idiota depois de todo esse tempo. Mas mesmo assim, ela ficou feliz em ver o quão forte e confiante ele se tornara. Sorrindo, ela começou a preparar chá, como nos velhos tempos. Mas Hill tinha algo mais importante para perguntar. Você realmente quer esse casamento? Ainda mais porque seu futuro marido era Charles, o homem que o torturou. Celia forçou um sorriso. Ela mentiu, dizendo que era isso que ela queria. Ela até chamou Charles de cavalheiro e gentil. Mas o Hill sabia da verdade. Então Celia gritou com ele. Então por que você não se casa comigo se acha que estou mentindo? Leve-me para um lugar bem longe e passe o resto da sua vida comigo. Suas palavras chocaram Hill, mas então ela rapidamente se arrependeu. Ela riu nervosamente, dizendo, eu estava só brincando, esqueça que eu disse qualquer coisa. Ela implorou para ele não ir à cerimônia, isso só a envergonharia. E antes que os guardas pudessem chegar, ela disse para ele ir embora. Celia arrastou Hill para fora do quarto e assim que fechou a porta atrás dele, ela desabou no chão. Quando Hill saiu do castelo, Celia pensou consigo mesma que estava feliz por ele ter cumprido a promessa. Mas ela sabia que não podia deixá-lo se envolver nisso. Bem acima do castelo, Hill se perguntava sobre o verdadeiro motivo por trás desse casamento. Aisha prometeu ajudá-lo. Hill pediu desculpas por sempre depender dela, mas Aisha o tranquilizou. Eu sempre estarei ao seu lado. Você pode vir até mim a qualquer momento. Na manhã seguinte, Charles cumprimentou Rui após suas longas viagens. Ele o recebeu calorosamente, dizendo que gostaria de ter lhe dado uma recepção adequada. Ele até ofereceu para Rui passar a noite, mas Rui sorriu. Eu não sou o que vai se casar esta noite. Assim que ele disse essas palavras, ele sentiu a presença de um espírito forte. Sem hesitar, ele se desculpou para investigar. Enquanto isso, Celia se preparava para se tornar uma boneca de alguém para sempre. Ela saiu de sua tenda onde Charles a esperava. Ele envolveu os braços ao redor dela e sussurrou. Não se preocupe se estiver nervosa. Minhas 7 outras esposas vão te ensinar tudo o que você precisa saber. Então ele se afastou, deixando Celia sozinha com sua primeira esposa, Tanishina. Tanishina imediatamente deixou as coisas claras. Não importa se você nasceu nobre. Aqui você não é nada além de uma ferramenta. Você obedecerá a todas as nossas ordens? Celia se forçou a assentir, dizendo que entendeu. Mas Tanishina ainda não tinha terminado. Ela zombou da aparência de Celia, chamando-a de feia. Celia tentou continuar sorrindo, mas por dentro ela estava desmoronando. Uma empregada entrou correndo para informar Celia que a princesa Cristina havia chegado. Quando Cristina entrou na sala, notou imediatamente como as outras esposas estavam frias e desrespeitosas com Celia. Querendo conversar em particular, pediu às esposas que saíssem. Depois que as irmãs postiças de Cinderela saíram, Celia e Cristina sentaram-se juntas tomando chá. Cristina ficou feliz em ver Celia novamente, mas rapidamente pediu desculpas. Ela se sentia culpada. Foi a incompetência de sua família real que forçou Celia a este casamento. Ela se culpava por roubar a felicidade de Celia. Na academia, Celia costumava sorrir todos os dias. Agora ela parecia um pássaro preso em uma gaiola. Com olhos determinados, Cristina fez uma promessa. Se houver algo que você deseje, farei tudo ao meu alcance para que aconteça. Enquanto isso, Charles caminhava com Alfred, o guerreiro mais forte da nação. Mas em vez de respeitá-lo, Charles se vangloriou. Agora que havia obtido a posição de governante supremo através de seu casamento, teria controle total do exército. Com um sorriso presunçoso, ele avisou Alfred para saber o seu lugar. A cerimônia de casamento finalmente começou, e toda a nação celebrou com alegria. Mas no meio de tudo isso, uma pessoa não sorriu Celia. Enquanto o desfile continuava, Charles segurava sua mão firmemente. Com um sorriso doentio, ele sussurrou: mal posso esperar até aprofundarmos nosso relacionamento hoje à noite. Tudo isso fazia parte de seu grande plano para um dia governar o reino.
Conforme a carruagem passava, Aisha notou como Ryu estava calmo, mesmo estando prestes a enfrentar uma nação inteira. Mas quando ela perguntou sobre isso, Ryu admitiu que ela era a única coisa que o impedia de desmoronar. Quando a carruagem de Celia finalmente se aproximou, Aisha saiu para falar com ela. Usando telepatia, ela disse a Celia para ficar calma, e revelou que era o espírito de Ryu e que ele estava a observá-la na multidão. No momento em que Celia viu o rosto dele, ela sorriu. Mas então as lágrimas que ela estava segurando finalmente caíram. Ele era a única pessoa que ela não queria que visse ela assim. Charles entrou em pânico perguntando-se por que ela estava chorando de repente. Ela rapidamente disfarçou, dizendo que estava apenas emocionada com a alegria de que seu casamento finalmente estava acontecendo. Quando ela olhou de volta para a multidão, Ryu tinha ido embora. Ela tentou entrar em contato com Aisha, mas não houve resposta. Por um momento, ela se perguntou se tudo tinha sido uma fantasia. Esta era sua nova vida agora. Ela seria uma boneca para sempre. Mas assim que ela estendeu a mão para pegar a mão de Charles, Ryu veio correndo pela multidão. Ele derrubou todos os guardas em seu caminho. Todo o exército tentou detê-lo, mas ele usou magia de vento, jogando-os para longe. Os magos lançaram seus ataques mais fortes, mas Ryu desviou de todos eles, saltando sobre suas cabeças. Os soldados começaram a entrar em pânico, usando toda a sua mana. Mas Charles tranquilizou Celia com confiança. Não se preocupe, eles são os oficiais mais fortes de toda a nação. Enquanto isso, Ryu derrotou todos eles. Sem parar, ele correu direto para Charles, dando um golpe devastador em seu estômago. Finalmente, ele estava diante de Celia, e a primeira coisa que fez foi segurar uma faca em seu pescoço. Toda a multidão congelou em choque. Mas através da telepatia, Ryu rapidamente explicou a Celia que isso fazia parte do seu plano. Charles lutou para se mover, mas Ryu apertou seu aperto e avisou para ficar quieto, a menos que quisesse sua coluna quebrada na frente de todos. Então ele olhou para Celia. A única razão pela qual estou lutando contra este reino inteiro é para te perguntar mais uma vez, este casamento é realmente sua vontade? Celia hesitou. Ela já havia concordado com este casamento, mas Ryu perguntou a ela novamente. Ele sabia que ela tinha sido forçada a isso, e prometeu que, se ela realmente não quisesse, ele acabaria com o casamento naquele momento. Celia chamou-o de controlador, mas Ryu apenas sorriu. Então sua expressão ficou séria. Você significa o mundo para mim, e eu não suporto perder algo importante novamente, porque se eu o fizer, vou me arrepender pelo resto da minha vida. Ele já havia experimentado essa dor uma vez antes, e nunca deixaria isso acontecer novamente. Ainda havia tempo para ela mudar seu futuro, porque se este casamento continuasse, sua vida seria apenas miséria sob um tolo egoísta e faminto por poder. Pela última vez, ele perguntou a ela, este casamento te faz feliz? Celia abaixou a cabeça. Os sentimentos dela poderiam causar problemas para todos os outros, então ela não sabia se era certo para ela dizer não. Ryu admitiu que também não sabia da resposta certa, mas se este fosse realmente o caminho certo, ela não teria uma expressão tão triste no rosto. Ele prometeu a ela novamente, enquanto ela não desistisse, ele realizaria o desejo dela. Celia olhou nos olhos dele e perguntou, e se eu disser que não quero me casar? Ryu não hesitou. Então eu te levarei e fugiremos deste reino. Para o mundo pareceria um sequestro. A família dela não seria culpada, e pela primeira vez em muito tempo, Celia finalmente seria livre. Celia se preocupava que eles pegassem Ryu, mas ele prometeu realizar o desejo dela. Com um sorriso ele sussurrou, então serei eu a te ensinar anatomia esta noite. Ouvindo essas palavras, Celia finalmente tomou sua decisão. Leve-me embora, ela confessou. Isso foi tudo que Ryu precisava ouvir. Ele gritou para toda a nação, declarando, vou raptar a noiva de Charles. Ele segurou Celia firmemente e saltou para o céu. Seu pai parecia preocupado, mas Celia tentou sorrir, deixando-o saber que ela ficaria bem. Charles gritou para o exército persegui-los, mas Alfred interveio, avisando-os para não quebrarem a formação. No entanto, eles o ignoraram. Ryu pulou facilmente sobre todos eles, escapando do alcance. Alfred sorriu. Você caiu bem na minha armadilha, idiota, ele murmurou. Os magos dispararam balas de fótons em Ryu, mas ele bloqueou cada ataque com suas artes do vento. De longe, Heus reconheceu as artes espirituais de Ryu. Ele percebeu que Ryu era a mesma pessoa de anos atrás. Querendo testá-lo, Heus lançou um golpe poderoso, mas Ryu o bloqueou sem esforço. Quando a poeira assentou, Ryu continuou correndo. Grifos o perseguiram de cima, e Charles gritou com o exército. Alfred assumiu o comando, dizendo que ele mesmo cuidaria da situação. Charles, ainda furioso, culpou Alfred por deixar o sequestrador escapar, mas Alfred perguntou calmamente, você sabe quem é esse sequestrador? Charles congelou. Poderia ser alguém que o odiava? Alfred sorriu. Então reduzimos para cada cidadão desta nação. Charles ficou sem palavras. Furioso, ele ordenou que Alfred cuidasse da situação imediatamente. Enquanto isso, Ryu continuou correndo pelos telhados, avisando Celia que estava prestes a acelerar. Celia, sentindo a força de suas passadas poderosas, se preparou, mas então sussurrou. Você pode ir mais rápido, só por agora? Com o exército se aproximando, Ryu pulou em um beco e entregou Celia para a Ásia. Ele explicou seu plano. Ele distrairia o exército enquanto Celia escapava. Antes de sair, ele prometeu encontrá-los fora do reino. Ele saltou de volta para os telhados, mas os soldados rapidamente perceberam que Celia estava desaparecida. Eles lançaram um sinalizador, chamando reforços para cercar a área, mas era exatamente isso que Ryu queria. Ele conseguiu atrair todo o exército para um único local.
Os magos bombardearam-no com ataques, mas ele desviou de cada um, saltando de edifício em edifício. No chão, os soldados bloquearam a fuga de Celia, mas Ryu saltou, derrotando-os um a um com chutes poderosos. O restante do exército chegou, e grifos lançaram ataques mágicos de cima. 2 soldados tentaram lutar contra Ryu, mas ele os derrotou instantaneamente, continuando a conter todo o exército. Depois de derrubar todos no seu caminho, Alfred apareceu. Ryu imediatamente o reconheceu. Alfred ordenou que todas as tropas desocupassem a área, avisando que só atrapalhariam. Agora era apenas Ryu e Alfred, cara a cara. Alfred avançou, atacando com toda a força, mas mesmo com sua velocidade, mal conseguia acompanhar Ryu. Não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia acertar um golpe. Mas então Ryu percebeu algo. A espada de Alfred estava encantada com um feitiço poderoso, forte o suficiente para estremecer o chão abaixo dele. Usando suas habilidades superiores em artes marciais, Ryu levou a melhor na luta, mas Alfred continuava a sobreviver, por pouco. Então Alfred deu um passo para trás e, de repente, avançou. O ataque dele foi tão rápido que ele quase perfurou os olhos de Ryu, mas Ryu girou, usando o próprio momento de Alfred contra ele, e desferiu um soco poderoso. Alfred ficou chocado, porque Ryu não estava usando suas facas. Frustrado, ele prometeu acabar com essa luta. Seu próximo golpe obliterou o chão onde Ryu havia estado. Para todos que estavam assistindo, parecia que o Ryu havia sido reduzido a cinzas, mas Alfred sentiu que algo estava errado. Seu ataque na verdade não havia atingido nada. Percebendo que o Ryu havia escapado, ele ordenou que os soldados o procurassem. Enquanto isso, Celia esperava ansiosamente por Ryu. Até mesmo Asia hesitou, sentindo algo estranho no ar, então de repente Ryu apareceu. Celia correu direto em sua direção, mas tropeçou e caiu em cima dele. Ryu deu um sorriso de canto. Essa queda não teria doído se você tivesse mais almofada nas áreas importantes. Celia fez um beicinho com a provocação dele, mas no fundo, ela estava apenas feliz. Pela primeira vez, ela estava livre para viver sua vida por sua própria vontade. Mas assim que ela disse essas palavras, feixes mágicos de luz dispararam para o céu de todas as partes do mundo. Aishia sentiu algo se agitar dentro dela. Uma parte dela estava voltando. Ela implorou a Ryu para ajudar as pessoas na fonte da luz. Em algum lugar distante, 3 pessoas chegaram a este mundo. Verificando seus telefones, perceberam que não tinham sinal. Antes que pudessem reagir, um brutamontes apareceu atrás deles. Eles foram capturados e jogados em uma carruagem para serem vendidos como escravos. Ryu chegou à cena e perguntou a um comerciante se ele já tinha visto um dispositivo estranho como o deles antes. O comerciante mentiu, dizendo que não. Mas então, Ryu ouviu algo. Garotas gritando em japonês de dentro da carruagem. Elas estavam implorando por ajuda. Sem hesitar, Ryu derrubou cada um dos homens que estavam em seu caminho. Ele abriu as portas da carruagem, libertando as meninas. Mas havia mais uma menina presa dentro de outra carruagem. Ryu quebrou o cadeado e virou-se para ela. E no momento em que seus olhos se encontraram, seu coração parou. Era Miharu, a garota a quem ele havia dedicado toda a sua vida a encontrar novamente. No mundo anterior, Haruto e Miharu eram vizinhos de infância. Antes de Haruto se mudar, eles haviam feito uma promessa. Um dia, quando fossem mais velhos, se casariam. Mas quando chegaram ao ensino médio, Miharu o deixou. E pior, um dia um perdedor chamado Takahisa tentou acompanhá-la até em casa, mas Satsuki apareceu e arruinou suas esperanças. Ela lembrou Takahisa que Miharu já estava prometida a ela. Eles saíram da escola juntos, ignorando a expressão triste de Haruto. Mais tarde, eles encontraram Haki e Masato. Como Satsuki sugeriu que celebrassem o primeiro dia de ensino médio, um círculo mágico de repente se formou sob eles. Em um instante, Takahisa e Satsuki foram teleportados. Haki, Masato e Miharu foram levados juntos. Ao mesmo tempo, aqueles estranhos feixes mágicos de luz dispararam em direção ao céu de todo o mundo. No momento em que Aishia sentiu a presença de Miharu, ela imediatamente pediu a Ryu que o salvasse. Ao mesmo tempo, Masato e as meninas estavam confusos sobre onde tinham acabado. Miharu tentou usar o Google Maps, mas seu celular estava sem sinal. Foi então que um brutamontes gigante e feio apareceu atrás deles. Enquanto isso, Ryu seguiu as instruções de Aishia e chegou a um lugar cheio de magia espacial. Ele viu um telefone celular no chão e ficou se perguntando o que estava acontecendo. Enquanto isso, Haki e Masato foram jogados em uma gaiola junto com outros escravos capturados. Quando Miharu tentou pedir ao líder para liberá-los, o bandido não entendeu suas palavras e em vez disso a arrastou, planejando torná-la sua nova esposa. Por sorte, Ryu notou fumaça vindo do acampamento deles e decidiu investigar. Quando os bandidos puxaram uma esteira sobre a gaiola, Ryu se aproximou deles. Ele perguntou se tinham visto quem deixou o telefone cair. O líder feio afirmou que não havia visto ninguém, mas Ryu sabia imediatamente que ele estava mentindo. Embora o bandido fosse um pedaço de lixo feio, Ryu decidiu que não era inteligente começar uma briga imediatamente. No entanto, quando ele de repente ouviu alguém gritando, um dos bandidos tentou calá-la. Ryu congelou. A voz estava falando japonês. Instantaneamente, ele percebeu que essas eram as pessoas que ele estava procurando. O líder, confuso com a reação de Ryu, ordenou que seus homens o matassem. Quando o cercaram, Ryu ativou sua magia e explodiu o chão. O comandante disparou balas de fóton nele, mas Ryu desviou sem esforço. Outro bandido atacou, mas Ryu o chutou para longe. Em seguida, derrubou outro bandido no chão. Inicialmente, Ryu planejava fazer o líder de refém e negociar.
Mas como o perdedor de olhos estranhos já cercado, ele decidiu que não havia necessidade de negociações. Ele sacou suas lâminas. Assim que um inimigo atacou, ele aparou o golpe e cortou seu ombro. Naquele momento, o perdedor de olhos estranhos molhou as calças de medo. Ryu ativou magia de fogo, queimando sua própria luva, e ordenou aos bandidos que libertassem as crianças sequestradas. Depois que Haki e Masato foram libertados, eles ficaram surpresos ao saber que Ryu falava japonês. Masato rapidamente disse a ele: "A última pessoa ainda está dentro de uma carroça." Usando seus sentidos mágicos, Ryu localizou e desmontou facilmente a fechadura. Mas quando ele abriu a porta e viu o rosto de Miharu pela primeira vez, ele soube que ela era a pessoa certa. Ele congelou de choque, seu coração disparou. "Miharu, como ela chegou aqui?" Enquanto viajavam para longe do acampamento, Ryu disse a Asia para se encontrar com eles antes do pôr do sol. Enquanto isso, Haki, Miharu e Masato ficaram hipnotizados pela bela vista do pôr do sol. Quando Miharu agradeceu a Ryu por salvá-los, Ryu disse que na verdade tinha uma pergunta para eles. Miharu se apresentou e perguntou o nome dele. Ryu disse a eles que atualmente estava usando o nome Haruto. Miharu reconheceu o nome, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Haki começou a ficar com raiva. Miharu a acalmou e Ryu rapidamente lembrou que Haki é irmã de Haruto. Eles eram muito parecidos. Ryu se perguntou se seu nome soava estranho para eles, mas Masato perguntou por que ele não tinha um sobrenome. Ao mesmo tempo, Masato revelou que era irmão mais novo de Haki, mas como Haruto só tinha um irmão, Ryu se perguntou se a mãe de Haki havia se casado novamente. Sacudindo o pensamento, ele os lembrou de que o sol estava se pondo e sugeriu que encontrassem um lugar para descansar. Ele se ofereceu para criar um local seguro para eles. Quando chegaram a um campo aberto, Ryu usou magia para fazer surgir uma casa de pedra do chão. Ele disse a elas que havia espaço lá dentro justo quando Asia desceu do céu. Célia correu preocupada e perguntou se Ryu estava machucado. Ryu decidiu apresentá-los uns aos outros. No entanto, as garotas logo perceberam que não conseguiam entender as línguas umas das outras. Querendo fechar essa lacuna, Asia criou uma conexão temporária entre Célia e Miharu para que ela pudesse atuar como intérprete. Ela explicou que só pôde fazer isso porque Ryu entendia ambos os idiomas. Quando ela mencionou que estava com fome, Ryu convidou todos para entrarem. Poucos minutos depois, Ryu e Masato arrumaram a mesa de jantar. Enquanto trabalhavam, Ryu revelou a verdade. Este era um outro mundo. Masato percebeu que tinham muita sorte de terem sido salvos. Mas Ryu lhe disse diretamente que eles teriam sido vendidos como escravos se ele não tivesse chegado a tempo. Quando as meninas chegaram para jantar, Ryu notou que Celia estava vestindo roupas esportivas. Ela explicou que Haki havia emprestado a ela porque ela se sentia feia em seu vestido de noiva. Depois do jantar, Ryu juntou tudo o que eles haviam contado a ele. Pelos relatos deles, parecia que eles foram pegos em um fenômeno causado por magia de invocação que os teleportou para este mundo. Miharu se perguntou se eles poderiam retornar à Terra. Ryu admitiu que não fazia ideia. Ao contrário deles, ele não foi teletransportado, ele renasceu. Celia pensou nos 6 pilares de luz do ano 1000 da Era Sagrada e os ligou à lenda dos 6 deuses sábios. De acordo com a antiga profecia, 1000 anos após a guerra do demônio divino, 6 pedras sagradas brilhariam em diferentes cores e subiriam ao céu, convocando heróis poderosos de outro mundo. Mas depois de olhar para Masato e as meninas, Ryu tinha certeza de que eles não eram os lendários heróis. Célia concordou. Então Miharu revelou algo chocante. Takahisa e Satsuki foram teletransportados antes deles, o que significava que eles também poderiam estar neste mundo. Ryu concordou que era possível que Takahisa e Satsuki estivessem neste mundo. Miharu se preocupou que eles pudessem estar em perigo e explicou que sua maneira normal de pensar não os ajudaria aqui. No entanto, tudo o que ela disse foi completamente incompreensível para a Cia. Enquanto isso, Célia de repente sentiu algo estranho. Sentindo-se inquieta, ela perguntou o que estava acontecendo. Asia, completamente despreocupada, casualmente respondeu: "Estou reabastecendo minha magia." As palavras dela só fizeram Célia se sentir pior. Mas o que realmente a quebrou, Asia revelou calmamente que ela sempre aplaudia no Ryu. Miharu se sentiu desconfortável com toda a conversa sobre desenvolvimento de enredo, então ela se ofereceu para limpar a mesa. Com seus planos arruinados, Ryu mostrou a todos os seus quartos e disse boa noite a Célia. Sozinho, ele se perguntou como Miharu reagiria se ele contasse a ela sobre seu passado, mas ele sabia que não era mais Haruto, seu foco era a vingança por sua mãe. Nesse momento, Célia bateu na porta dele. Ela perguntou sobre a Asia e sua vida passada. Ryu revelou tudo. Ele tinha as memórias de Haruto e veio do mesmo mundo que Miharu. Célia finalmente entendeu por que ele falava a língua deles. Ela também admitiu que ele sempre pareceu maduro demais para um garotinho. Enquanto isso, Charles enfureceu-se com o rapto de Célia. Ru zombou dele, mas Charles rebateu, insistindo que o sequestrador havia sido morto por Alfred. Ainda não havia notícias de Célia. Charles tinha certeza de que o sequestrador tinha um cúmplice e ordenou uma busca por todo o reino. Hux mencionou a antiga profecia e perguntou se eles tinham uma pedra sagrada. Charles confirmou que a princesa Flora tinha. Isso significava que seus rivais também tinham um herói invocado. Em outro lugar, Hirasaki encheu a cara de comida. O senhor local o acolheu, prometendo cumprir todos os seus desejos. Hirasaki sorriu. Isso parecia muito com um web novel. Princesa Flora e Duque Gustav apareceram. Ela perguntou se ele era o herói mencionado na profecia. Olhando para sua katana, Hirasaki percebeu que eles o confundiram com alguém importante. Querendo entrar na brincadeira, ele os acusou de tê-lo sequestrado e exigiu saber se poderia voltar para casa.
Gustav descartou isso como um mal-entendido. Enquanto isso, Ryu e seu grupo se prepararam para se mover. Para se misturar, ele sugeriu que mudassem a cor do cabelo. Ao entrar na cidade, Celia e Naharu admiraram o ambiente animado. Na guilda dos aventureiros, uma garota chamada Clo os recebeu. Enquanto as garotas compravam roupas, Ryu procurava informações, mas não encontrou pistas. Naquela noite, ele revelou que não ouviu nada sobre Satsuki ou Takahisa, mas confirmou que os heróis haviam chegado como previsto na lenda dos 6 deuses sábios. Haki, desesperada para encontrá-los, insistiu que procurassem imediatamente, mas Ryu a deteve. Eles precisavam primeiro aprender a língua e os costumes deste mundo. Conhecendo as pessoas perfeitas para ajudar, Ryu decidiu que deveriam ir para a Vila do Espírito. Enquanto isso, Asia já estava com fome de um pouco da carne de Ryu. Na manhã seguinte, quando Ryu se preparava para partir, Maharu disse para ele ter cuidado. Ryu pediu a Asia para cuidar deles, então usou sua magia de descarga para invocar uma pedra antiga. Ativando a teletransportação, ele desapareceu diante de seus olhos. Ele chegou à Vila dos Espíritos e quando se aproximou, Alpha correu para abraçá-lo, dando-lhe as boas-vindas de volta. Outras garotas feras apareceram, sentindo uma grande perturbação na energia mágica. Elas já sabiam que tinha que ser o Ryu. Sem perder tempo, Ryu pediu para se encontrar com os anciãos. Ana imediatamente foi informá-los. Durante a reunião, Ryu explicou que os pilares de luz eram um tipo de magia espaço-tempo usada para invocar pessoas de outro mundo. Ele tinha aprendido que 6 heróis apareceram durante a Guerra Divina. Vovó, confusa, perguntou por que ele tinha tanta certeza. Ryu chocou a todos ao revelar que já havia encontrado 3 pessoas de outro mundo. Quando a vovó se perguntou se eles eram heróis, Ryu disse sem rodeios: não, eles eram muito inúteis. No entanto, eles haviam estado com 2 heróis invocados antes de serem transportados. Alpha, percebendo que Ryu podia se comunicar com eles, perguntou como. Decidindo ser honesto, Ryu revelou que entendia o idioma deles. Então ele admitiu que, em sua vida anterior, ele havia vivido no mundo deles. Era uma verdade que ele nunca quis revelar, mas agora ele não tinha escolha. Ele então pediu para seus amigos ficarem na vila por alguns meses. Como ele planejava procurar uma maneira de enviá-los de volta para casa, ele precisava de um lugar seguro para eles. Os anciãos concordaram em abrigá-los. Ryu prometeu manter a vila em segredo e revelou que partiria no dia seguinte. Naquela noite, Ryu e Latifa ficaram sozinhos. Ele se desculpou por revelar sua vida passada, mas disse que era a única maneira dos anciãos desinformados entenderem. Latifa se perguntou se deveria contar seu próprio segredo, mas Ryu descartou, dizendo que sua história era chata. Notando sua tristeza, ele rapidamente a tranquilizou. Você sempre será especial para mim. Então ele revelou algo grande. A pessoa que ele mais amava, Haruto, estava neste mundo. Até sua irmãzinha tinha sido convocada, mas ele decidiu não contar a ele sobre suas memórias. Afinal, ele não era mais Haruto. Ele pediu para Latifa manter seu passado em segredo e prometeu voltar em 2 semanas. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para partir, Latifa já estava sentindo falta dele. As meninas acenaram adeus e Ryu ficou feliz por finalmente ir embora. Enquanto isso, no reino de Beltron, o rei Francis falou com Lizelotte. Ele revelou que a Pedra Sagrada do Reino havia convocado um herói. Para fortalecer laços com outras nações, ele planejou convidar embaixadores e realizar um grande evento para apresentar o herói. Lizelotte aceitou a tarefa de entregar os convites. O rei, intrigado, observou que os heróis convocados se apresentavam usando seus sobrenomes primeiro. Isso sugeriu que todos eram da mesma terra. Querendo mostrar Lizelotte seu herói, ele pediu a Charlotte que a guiasse até o quarto do herói. Quando chegaram e entraram, Lizelotte ficou chocada. O herói era Satsuki. Enquanto isso, na floresta, Ru criou um grupo de revenants. Ele os comandou para procurar qualquer pessoa com uma grande quantidade de magia. Enquanto isso, dentro da Casa de Pedra, Celia estava ensinando Masato o idioma local, mas seu cérebro inútil não conseguia entender nada. Ao mesmo tempo, Maharu e Haki estavam preparando o almoço. Maharu se perguntava quando Ryu voltaria. Irritado, Haki perguntou por que ela não conseguia parar de falar sobre ele. Maharu tentou explicar que simplesmente tinha fé nele. Ela acreditava que Ryu faria tudo o que pudesse para mandá-los de volta para casa. Mas Haki não estava acreditando. Por que diabos você está tão à vontade com ele? Percebendo que essa garota tinha problemas, Maharu explicou calmamente. Ryu é uma pessoa gentil. Então ela revelou outra coisa. Ela gostava dele porque ele tinha o mesmo nome que Haruto. Haki explodiu, dizendo que Haruto era um completo fracassado e não podia ser comparado a Ryu. Percebendo que ele estava se exaltando demais, ela saiu para se acalmar. Mas enquanto ela se perguntava se Maharu ainda amava Haruto, um espectro apareceu. Nesse momento, Maharu juntou-se a ela do lado de fora. Ao ver os monstros, Maharu sugeriu que voltassem para dentro imediatamente, mas o espectro líder rompeu a barreira e avançou sobre eles. Antes que pudesse alcançá-los, Asia o expulsou. Lá dentro, Celia e Masato sentiram o tremor. Masato perguntou o que estava acontecendo, mas Celia disse para ele ficar dentro. Lá fora, Asia percebeu que o Revenant ainda estava vivo. Ela explicou que ele foi atraído pela energia mágica da barreira. Determinada a seguir as ordens de Ryu, ela destruiu outro monstro enquanto Celia repelia o último. Mas os monstros continuavam a regenerar. Assim que o líder atacou novamente, Ryu pousou na frente dele, derrubando-o com sua espada. Desculpe por demorar tanto. Ele rapidamente percebeu que o monstro era mais resistente do que esperava.
Quando ele perguntou a Aisha se ela sabia como eles foram criados, ela disse que não sabia. Querendo acabar com as coisas rapidamente, Ryu enfrentou o líder sozinho. Quando a criatura tentou escapar, Ryu pousou na frente dela, desviou de seus ataques e deu-lhe uma joelhada no estômago. Ele se perguntou se a criatura o entendia, mas assim que ele se preparou para acabar com ela, o Revenant murmurou algo, então se dispersou, deixando para trás uma pedra rara. Ao mesmo tempo, Aisha relatou que tinha eliminado o resto. Ryu, ainda pensando nas palavras finais da criatura, percebeu que ela havia implorado para ser morta. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, um Revenant havia dizimado um grupo de aventureiros. Rus notou que uma de suas equipes de reconhecimento não havia retornado. Ele supôs que eles deveriam ter sido mortos. Ele sabia que seus planos seriam atrasados, então decidiu construir um exército ainda maior. Enquanto isso, na Vila dos Espíritos, Latifa debatia se deveria revelar seu segredo para Maharu e os outros. Ela pensou que isso poderia ajudá-la a se sentir mais próxima deles. Ryu voltou com o grupo. Enquanto os outros ainda estavam maravilhados com a teleporte, Alpha correu para cumprimentar Ryu. Sara e as outras garotas bestas chegaram, curvando-se em respeito a Aishia. Masato, confuso, perguntou se ela era uma deusa. Ryu explicou que as pessoas bestas adoram espíritos de alto nível. Ao mesmo tempo, Celia finalmente conheceu sua suposta rival. Latifa sorriu, dizendo que estava feliz por conhecer Celia também. Haki, Maharu e Masato ficaram chocados. Latifa conseguia falar japonês. Animada, Latifa confirmou isso, revelando ter memórias de sua vida passada. Em seguida, ela se ofereceu para ser a professora de idiomas deles. Ryu, observando-a agir com tanta confiança, se perguntou o que ela estava fazendo. Latifa explicou que já tinha revelado seu segredo para os anciãos e as garotas bestas. Ela queria ajudar o Ryu. Sem outra opção, ele aceitou sua oferta. Depois de entrar na vila, os anciãos organizaram uma festa de boas-vindas para eles. Leon os cumprimentou alegremente, dizendo que eles pareciam humanos, mas a vovó o repreendeu, mandando-o embora. Naquela noite, eles beberam suco de uva classificado como para maiores de 12 anos e desfrutaram do banquete. Masato percebeu que a Nashi era um dos pratos, e Latifa revelou com orgulho que os fez. Na manhã seguinte, Celia encontrou Ryu treinando. Quando ele a notou, ela brincou sobre se ele podia lidar com seu buraco mais forte do que com sua espada. O que você quer dizer com isso? Ryu perguntou confuso. Eles se sentaram debaixo de uma árvore, e Ryu mencionou que eles poderiam finalmente entregar a carta dela para os pais dela. Celia, preocupada que ele estivesse se esforçando demais, lembrou de que ele já estava trabalhando duro para trazer Maharu e os outros de volta para casa. Ela queria apoiá-lo, mas sentia que era apenas um fardo. Ryu a tranquilizou. Você é só meio fardo. Ele então prometeu que depois de entregar sua carta, reuniria mais informações sobre os heróis invocados. Mais tarde naquele dia, enquanto se preparavam para partir, Latifa e os outros se despediram deles. Maharu deu a Ryu uma refeição especial que ela havia preparado para ele, dizendo que seria como comer a carne dela. Enquanto decolavam, Maharu esperava pelo retorno seguro deles. Enquanto isso, na capital de Beltran, Lizelot convidou Urasaki para a festa do rei. Ela explicou que havia sido enviada como emissária do rei. Urasaki, encantado por sua beleza, pensou que tinha uma chance com ela e concordou em participar. Ele até disse que queria vê-la novamente à noite. Enquanto isso, Ryu e as meninas chegaram na casa da Celia. Celia revelou uma passagem secreta no jardim que só a família dela conhecia. Enquanto se escondiam atrás de um arbusto, ela apontou para a entrada na fonte. No entanto, Ryu estava preocupado que os guardas os vissem e sugeriu que usassem artes espirituais. Quando um guarda se aproximou dos arbustos, Ryu e as meninas ficaram invisíveis. Assim que a costa ficou livre, Celia os levou para dentro. Ela acendeu uma lâmpada, mas assim que a lâmpada mágica do pai dela brilhou, Ryu percebeu que eles haviam sido detectados. Ao mesmo tempo, Roland abriu uma porta secreta. Celia colocou apressadamente a carta sobre a mesa antes de escaparem para fora. Quando Roland entrou na sala, eles já tinham ido embora. Ele descobriu a carta de Celia e, ao perceber que ela havia se desculpado por fugir, correu para o jardim chamando por ela. Mas Celia não estava em lugar algum. Ele esperava vê-la novamente. Enquanto isso, Ryu perguntou a Celia se ela queria ver seu pai. Ela balançou a cabeça, dizendo que preferia ficar longe. Grata a Ryu por trazê-la para casa, ela agradeceu, e ele prometeu reuni-la com sua família um dia. Na manhã seguinte, eles chegaram ao mercado. Ryu notou que a cidade estava animada, mas logo percebeu que Acer havia desaparecido. Eles a encontraram comendo em uma barraca de comida. Quando Ryu tentou pagar pela refeição dela, o dono da barraca revelou a verdade. Ela tinha roubado do prato de alguém. A vítima inconsciente tinha recebido uma grande quantia de dinheiro para preparar um navio para a festa de apresentação do herói. O herói já havia partido. Enquanto isso, no território de Duke Crush, o herói, Harasaki, estava em uma reunião com os senhores e a princesa Lizelot. Ela revelou que um dragão perigoso havia sido avistado e que eles teriam que evacuar a cidade. Querendo agir como um herói, Harasaki perguntou o que Lizelot pretendia fazer. Ela afirmou que voltaria para o seu país. Sem nada melhor para fazer, Harasaki se ofereceu para ir com ela. Duke Hugnand, pouco impressionado, achava que ele era inútil de qualquer maneira. Ainda assim, Harasaki se gabou de proteger Lizelot com sua espada, invocando sua arma diante dela. Lizelot, olhando-o, se perguntou. Sua outra arma era ainda mais longa. No dia seguinte, enquanto sua jornada pela floresta começava, um cavaleiro chamado Aura percebeu algo. Monstros. Ela imediatamente ordenou que os soldados formassem uma formação de batalha e ativassem as defesas da carruagem.
Enquanto Arasaki se perguntava o que estava acontecendo, Aura avisou que havia um número incalculável de monstros escondidos na floresta. Os soldados avistaram os monstros exatamente quando pedras começaram a chover sobre eles. Dentro da carruagem, Arasaki quase perdeu o controle. As donzelas ergueram barreiras, enquanto Aura liderava a defesa avançada. Quando 1000 monstros apareceram, ela lançou um canhão mágico, eliminando-os. Maria comandava os outros enquanto Ruiz observava de cima, planejando seu ataque. Inquieto, Arasaki saiu da carruagem com a espada desembainhada. Lizelot seguiu, ativando uma barreira. Ao chegarem à batalha, Arasaki duvidou de suas chances. Lizelot o assegurou: "Vamos conseguir passar por isso." Ela correu para curar os feridos enquanto a armadilha de Ruiz se desdobrava. De repente, 2 minotauros enormes apareceram. Arasaki desabou de medo. Aura mal conseguiu desviar de seus ataques enquanto um derrubava a carruagem. Um minotauro avançou para Flora, mas Lizelot a salvou. Assim que a fera levantou sua espada, Rio apareceu. Com um golpe, ele cortou seu braço. Com um chute, ele perfurou seu corpo. Flora o reconheceu imediatamente. O outro minotauro avançou, mas Rio o dominou com um golpe de redemoinho. Quando o outro surgiu, ele desapareceu e o obliterou instantaneamente. Os soldados aplaudiram. O duque e as princesas chegaram. Lizelot agradeceu a Rio, que se apresentou como Aruto. Flora, desconfiada, perguntou se eles já se conheciam. Rio negou, dizendo ser apenas um viajante aleatório. Nesse momento, uma voz irritante ecoou: "Eu sou o herói." Arasaki havia chegado. Percebendo que Arasaki era japonês, Rio cumprimentou-o educadamente. Ele suspeitava que era a pessoa que procurava. Vendo uma chance de se conectar com um nobre em Gala, Rio pediu para se juntar à escolta de Lizelot. Ao notar a carruagem danificada, ele se ofereceu para consertá-la, e lembrou-se de tê-los avistado enquanto sobrevoava a floresta. Assim que terminou os reparos, Maria apareceu, oferecendo-lhes uma bebida. "Prove meu suco doce." Mas Rio só conseguia notar ela. Enquanto isso, o duque estava preocupado em mover a espada gigante. Arasaki aproveitou a chance para se exibir. Ele levantou a espada e a jogou de lado, zombando de Rio enquanto passava. Rio achava sua magia impressionante, mas o cara era insuportável. De volta à Vila dos Espíritos, Maharu, Masato e Haki continuaram suas aulas de idioma. Durante o treino de magia espiritual, os feitiços de Haki continuavam falhando. Frustrada, ela saiu para dar uma caminhada. Ela se lembrou de brincar com Maharu e Rio quando eram crianças, apenas para ver Rio ser levado quando seus pais se separaram. A memória fez com que ela o odiasse ainda mais. Latifa, ao notá-la sozinha, sugeriu que voltassem para casa juntas. Em casa, as garotas bestas contaram como conheceram Rio pela primeira vez, explicando que o capturaram após um mal-entendido. Quando revelaram que Rio havia chamado o nome de Maharu enquanto dormia, Maharu e Haki ficaram em silêncio, confusos. As garotas bestas notaram suas reações estranhas. Na capital imperial, o imperador Nital planejava iniciar uma guerra com Beltram. Enquanto isso, Charles informou Lucius que estava pronto para colocar seus planos em ação. Lucius pediu detalhes e Charles revelou seu plano: sequestrar a princesa Flora. Enquanto isso, Rio acompanhou com sucesso o grupo de Lizelot ao reino de Galar. Aura ofereceu-se para levá-lo aos seus aposentos. Mais tarde, ele se encontrou com Célia e Ásia em um restaurante. Ele revelou que eles ficariam na cidade por alguns dias. Célia, preocupada com a possibilidade de sua identidade ser exposta, sugeriu que eles partissem imediatamente. Mas Rio queria estabelecer uma conexão com Lizelot. Ele acreditava que era sua melhor chance de se aproximar de Arasaki. Celia, preocupada, o alertou para ficar cauteloso. Naquela noite na mansão de Lizelot, ela questionou a falta de ação de Arasaki durante o ataque do Minotauro. O Duque Eugenanto o defendeu, dizendo que ele carecia de experiência prática. No entanto, ele admitiu que era muito arriscado enviar Arasaki para batalhas reais ainda. Em vez disso, ele decidiu que ele treinasse em batalhas simuladas com os cavaleiros. Era a maneira mais segura de ele ganhar experiência. Naquela mesma noite, 2 tolos arrogantes chegaram a um estabelecimento. Quando a recepcionista informou que a área VIP estava totalmente reservada, Alpon exigiu que os clientes fossem expulsos. O recepcionista o interrompeu, dizendo para beijar seu traseiro. Enquanto isso, em um local de jantar privado, Rio, Celia e Ásia jantavam. De repente, o capanga de Alpon invadiu, afirmando que eram cavaleiros sob o comando do Duque Huguenin. Rio os reconheceu imediatamente. Eles eram os valentões da academia. Ainda assim, ele permaneceu calmo, pediu desculpas e até ofereceu-se para ir embora. Mas Alpon, pensando que era seu dia de sorte para agir duramente, exigiu que Rio jantasse com eles. Saber os rostos deles estragaria seu apetite, então Rio recusou. Alpon, ansioso para iniciar uma briga, acusou Rio de desrespeitar a nobreza. Ele deu um soco, mas Rio facilmente segurou seu braço e desviou do chute de Stewart. Quando Alpon tentou novamente, Rio o derrubou, deu um chute na barriga de Stewart e deixou os dois inconscientes. Algumas horas depois, Aru relatou o incidente a Lizelot e ao Duque Huguenin. Lizelot se preocupou que isso pudesse arruinar seu plano de se aliar com Rio, mas Huguenin a assegurou de que os puniria. Pouco depois, Huguenin chamou os 2 tolos ao seu escritório. Ele ameaçou deserdá-los, declarando que Rio era muito mais valioso do que suas vidas patéticas. No entanto, deu-lhes uma última chance. Eles se juntariam a um grupo avançado para investigar uma floresta perigosa. Se eles falhassem, seriam presos. Alpon rapidamente aceitou a punição. Mas primeiro, Huguenin ordenou que pedissem desculpas a Rio. No dia seguinte, Lizelot encontrou-se pessoalmente com Rio para se desculpar pelo que havia acontecido. Ela também revelou que Huguenin queria assinar um acordo de paz com ele. Para discutir isso mais a fundo, ela convidou Rio para sua casa.
Algumas horas depois, dentro da mansão de Lislot, o Duque Huguenant convocou Alpon e Stuart para se desculpar. Embora eles tenham se curvado até o chão, Alpon ainda estava enfurecido com Ryu. Durante o almoço, Ryu perguntou sobre o segundo herói que havia chegado em Galar. Arasaki revelou que era uma mulher e seria apresentada em um sarau. Lislot então revelou seu nome, Satsuki. Ryu imediatamente se lembrou de Miharu lhe dizer que Satsuki foi a primeira a desaparecer neste mundo. Percebendo que ela era uma das pessoas que eles estavam procurando, ele ouviu enquanto Lislot mencionava que um terceiro herói também chegaria. Naquele momento, Ryu soube que seu trabalho estava longe de terminar, era apenas uma questão de tempo até que ele encontrasse os amigos de Miharu. Alguns dias depois, Alpon e o grupo de avanço chegaram à floresta. Ainda amargurado com Ryu, ele estava determinado a se provar. No entanto, quando o comandante ordenou que se preparassem para um ataque de monstro, Lúcio emergiu dos arbustos. Eles instantaneamente perceberam que ele era o inimigo e souberam que estavam ferrados. Então é isso para o anime da vez. Se inscreva, veja os outros animes no canal e eu te vejo no próximo.